Já estamos ao vivo. Boa noite, gente. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos botar aqui o comentário. E a gente tem 2 pessoas online. Ó, a galera tá entrando aí, ó. Já tá aqui. Oi, gente. Deixa eu só mandar no aviãozinho aqui pra galera. Planejamento. Oi, Mel. E organização. Tudo bem? Flávia tá aí? Acabei de ver. E... A nossa fã número 1 tá aí, tu não falou com ela. cadê a nossa fã número 1? Tá aqui, ó. Tá bem no quartinho. Fabiana, boa noite. Flávia, boa noite. Ateliê Sandra Passos, boa noite. Organização, ó. Débora acabou de entrar. Organização para artesãos. Gente, vocês estão vendo que eu não vou fazer a live sozinha hoje, né? Deixa eu fixar. Comentário. Ah, gente, primeira vez que eu fiz isso. Tá muito profissa. Oi, Cá, tudo bem? Boa noite. Gente, vocês estão animados? Porque nós estamos muito animadas. Hoje vai ter uma chuva de conhecimento. Sueli Santiago acabou de entrar, ó. Ó, minha sogra. Gente, vocês já mandaram a pergunta de vocês? Ó, vamos usar essa caixinha aqui para perguntas durante a live também. Vocês podem escrever nos comentários. Lilian Vidal, boa noite. Meninas, aqui ó. Já tem uma menina aqui do meu lado. Eu vi, Débora, que tu chegou. Ó, a Jasmine entrou também. Eu tenho que enquadrar a gente. Mas eu tenho que fazer assim. Gente! Ela não tá acostumada a fazer live com convidado. É difícil fazer live dupla. Gente, a gente tá dando um tempinho pra galera entrar. A gente também tá com o caderno na mão. Caderno na mão. Está com o caderno na mão, nós também. Hoje a gente preparou uma live com muito conteúdo. A gente recebeu a Cá perguntando, vocês são irmãs? Então, olha a coincidência. E hoje é dia do irmão, a gente acabou de descobrir isso. Somos irmãs. Nem parece, né? A gente é muito diferente. E aqui é muito engraçado, né? Porque cada um tem uma função na vida. Cada um tem um talento diferente. Então, minha irmã é toda racional, toda estratégica, das planilhas. E eu sou o quê, né? Eu sou a mão na massa. Cadê? Ela tinha que fazer a gracinha, ó. Ah, é mão na massa. Achei parecida, viu? Todo mundo acha a gente parecida. Eu achava que a gente era gêmeas quando a gente era criança. Quando a gente era criança, todo mundo falava que a gente era gêmea. Minha irmã tava sempre de rosa e eu sempre de verde. Minha mãe só vestiu a gente igualzinha. Aí agora, a gente tá assim, ó. Todo mundo acha que a gente é parecido, mas eu acho que não tem nada a ver. A gente é bem diferente. Bem diferente. Então, vamos começar? O que vocês acham? Pode começar? Vocês estão preparadas? Fala oi pra Jaque. Jaque entrou aqui na nossa live. Oi, Jaque. Entrou. Tá vendo? Tá todo mundo muito animado pra essa live, né? Hoje nós temos muito conteúdo. A gente recebeu muitas perguntas. A gente não vai conseguir responder todo mundo, infelizmente. Então já fica um spoiler aí pra talvez a gente fazer uma segunda live. Primeira vez que vejo a live de vocês. Ai, seja muito bem-vinda! Estamos preparando uma live... Ai, bem diferente. Ai, tá vendo? Eu também acho. A gente é muito diferente. Mas quando a gente começar a falar, eles vão ver que é muito parecida na forma como a gente fala. A gente é um pouco parecida. Só que minha irmã é papaense, né? Eu sou carioca. Então a gente tem um sotaque um pouco diferente. Então, hoje é dia do irmão. E eu chamei minha irmã para poder compartilhar com vocês aquilo que ela me ensinou quando eu estava um pouco perdida sobre essa questão de nicho, sobre essa questão de financeiro, o que fazer. Então ela me ajudou muito nesse sentido e eu acho que seria muito justo compartilhar com vocês aquilo que ela me ensinou, porque é um assunto que a gente tem pouquíssimo acesso, né? Nós artesãos temos pouquíssimo acesso a essa coisa financeira, essa coisa estratégica. Então, por isso que eu chamei minha irmã aqui para dar um norte para vocês. Eu sei que tem muita gente que se preocupa com essa questão de nicho, com essa questão de planejar,
de organizar a semana, de saber o que fazer. Tem muita gente muito engraçada. E aí, eu queria que ela falasse aqui pra vocês um pouquinho do que ela me ensinou, para que a gente consiga trazer mudanças para o nosso negócio, né? Afinal, nós artesãos, a gente é dono do nosso próprio negócio. Então, a gente precisa mais do que nunca saber todas as ferramentas para poder evoluir, para poder conseguir chegar longe. É muito importante. Temas importantes nessa live, hein? Muita coisa. Falei pro pessoal, falei para as minhas alunas, tragam papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo legal. A gente preparou umas coisas muito bacanas para mostrar para vocês. Então, vamos começar? Deixa eu só complementar. Eu quero só que ela se apresente, porque muita gente acha assim, mas vai trazer irmã, que coisa chata de família. Não, gente, é porque elas de fato têm conhecimento da coisa, tá? Eu não ia trazer qualquer pessoa aqui, né? Por favor, né? Ainda mais aqui no meu canal, eu jamais faria isso. Então eu trouxe alguém que realmente é especialista no assunto, né? E tive a sorte de ainda ser especialista no assunto, ser minha irmã. Então, quero que ela se apresente para vocês se conhecerem também. Dá uma água, por favor. Claro, senhora. Então, deixa eu só me apresentar, assim, pra mim é uma honra estar aqui nesse Instagram da minha irmã, que eu tenho muito orgulho de ver o trabalho que ela tem. E como ela falou, nós somos muito diferentes. De fato, assim, é uma honra pra mim estar aqui falando pra vocês, porque se tem uma coisa que eu sei sobre mim, é que eu não tenho talento manual, criativo, como ela tem. Então, desde pequena, eu sempre sofri muito com isso, né? Como vocês conhecem a Miloca, pra mim, Camila, ela sempre teve muito talento. Então, assim, até montar um quebra-cabeça ou fazer uma cartolina da escola, pra mim era injusto, porque ela fazia o negócio na perfeição e o meu era aquele trabalho de quem realmente não tinha um talento. Então, desde pequena, a gente era diferente nesse aspecto. Assim, minha irmã sempre foi muito habilidosa e eu tinha uma outra vertente, né? Sem demérito algum, mas eu tinha uma outra vertente que é o que ela falou, né? O lado do planejamento, da organização, do lado de exatas. Então, isso que ela tá falando, eu sou mais nova, vai parecer sempre que eu sou mais velha, mas eu sou mais nova. É 1 ano e meio só de diferença. Ninguém acredita. Ninguém acredita que eu sou mais nova. Então, eu sou mais nova do que a Camila 1 ano e meio, eu tenho 32 anos. E a minha trajetória profissional sempre foi no mundo corporativo. Então, eu fiz engenharia e fui trabalhar em grandes empresas. E hoje, né, transitando por grandes, pequenas, médias empresas, eu fui entendendo que todas as empresas e todas as pessoas acabam tendo os mesmos problemas de planejamento, de organização, de gestão de tempo, de estabelecer metas. E com isso eu fui tentando achar mecanismos para ajudar as pessoas. E eu tomei a coragem em abril desse ano de lançar o meu canal no YouTube. Então, muito do que eu falar para vocês hoje aqui, vocês vão ver que eu tenho um canal, a gente pode deixar depois nos comentários. Então, entre lá, muitas das coisas que a gente vai falar de autoconhecimento. Qual o nome do canal? Joana Dias. É o meu nome, Joana Dias mesmo. Então, assim, tem vários vídeos lá sobre planejamento, sobre metas, sobre autoconhecimento, que é o tema que eu tenho buscado ajudar as pessoas. Eu brinco que o meu lema é ajudando você a ter melhores resultados. E eu acho que esse é o objetivo aqui, é ajudar vocês a terem melhores resultados. Então a gente vai contar sempre a história da Miloca, né, como que ela chegou aqui hoje, grande, com autoridade. E eu vou tentando ajudar vocês nesse paralelo, assim, como que a história dela reflete na metodologia e como é que vocês podem sair daqui dessa live. O objetivo é esse, assim, óbvio que é trazer conteúdo, mas que vocês saiam daqui hoje já com várias anotações e colocando em prática amanhã uma dica que seja. Então, uma coisa que você anotar amanhã você já consiga colocar no seu negócio, na sua vida, nas relações que você tem, alguma melhoria para realmente evoluir, né? Buscando sempre melhores resultados. Então, por isso que a gente tá aqui fazendo essa dobradinha. Nesse dia do irmão, tem mais gente entrando, eu quero dar boa noite. Nath, Kelly, Camila, minha xará, sejam muito bem-vindas. Fiquem nessa live, peguem papel e caneta, porque a gente vai mostrar muita coisa legal. Eu tinha muita dificuldade de definir os meus nichos, de saber cobrar, de saber os meus números, o que eu vendia, o que eu não vendia, como fazer encomenda, pronta entrega. Então eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas questões na minha cabeça que eu não sabia responder quando minha irmã me perguntava. Então é por isso que a gente trouxe, né, essa live juntas, para poder somar e para poder expandir tudo aquilo que eu aprendi através da minha história, dessa minha trajetória com o biscuit. Então a gente quer que vocês também se vejam nos meus problemas e solucionem esses problemas com a ajuda da minha irmã. Então o objetivo é todo esse. Julie também entrou, tá aí respondendo essa live. Karina maravilhosa, entrou na sua live. Aí, ó, temos pessoas muito especiais hoje por aqui. Então, vamos começar.
Não, eu acho importante a gente dizer que você abriu uma caixinha de perguntas e a gente selecionou algumas perguntas que faziam muito sentido pra gente começar por esse tema. Isso. Mas também super importante dizer, assim, o tema é infinito. A gente aqui preparando o roteiro, falou assim, a gente poderia ficar aqui 15 horas Nossa, e, né, até amanhã de 5 manhã. lives, 6 lives. Então o objetivo é esse, assim, vamos começar com algumas perguntas que a gente selecionou e à medida que vocês façam novas perguntas, a gente vai aprimorando e vai evoluindo nas respostas. Mas tem pano pra manga aí pra gente fazer uma sequência de lives e Com de certeza. vídeos. Quem tiver tendo dúvidas, pode botar nos comentários aqui que a gente vai respondendo, tá? A gente tá com um staff maravilhoso aqui no quarto. Então a gente tá acompanhando aqui os comentários. A Maricota falou, Maricota, boa sorte, tá? Vai lá, a gente super entende. Vai dar tudo certo. Depois a gente vai tentar deixar a live gravada, qualquer coisa a gente joga pro canal da minha irmã. Então não se preocupem, mas fiquem porque a gente quer interagir com vocês e Mandem tem muito conteúdo perguntas. legal. Se tiverem alguma dúvida com a medida que a gente for falando, a gente tem um roteiro, obviamente, né? A rainha da organização montou um roteiro. Claro, né? Temos um roteiro hoje. Mas mandem pergunta, porque a ideia é guiar, sim, mas ter uma troca. Então interajam com a gente, mandem pros amigos que vocês acharem que é importante compartilhar também, que é importante eles estarem aqui com a gente. E vamos trocar. Isso, exatamente. E aí, começando com a primeira pergunta que a gente selecionou aqui. Isso. A gente recebeu muitas perguntas e como minha irmã falou, a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente conseguiu juntar muitas perguntas numa só para que a gente pudesse atender mais pessoas. Então, a primeira pergunta que a gente vai abordar agora: como definir meu nicho para o trabalho? Eu vou falar especificamente do biscuit, mas o nosso objetivo é falar para todas as artesãs, todos os artesãos, para que a gente possa, de fato, levar esse conhecimento, levar essas técnicas para todo mundo. Então, o meu exemplo, logicamente, é no biscuit, né, porque é o que eu vivo, mas a minha irmã está aqui para poder abranger, né, um maior público. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente decide escolher um nicho, a gente precisa primeiro saber do que a gente gosta. Não adianta a gente escolher um nicho, eu até respondi isso para muita gente que respondeu nas caixinhas, que a gente precisa gostar daquilo que a gente escolhe. Não adianta a gente chegar e fazer, eu vou fazer aquilo porque vende, eu vou fazer aquilo porque está todo mundo fazendo, porque está na moda. Primeiro a gente tem que saber de fato o que a gente gosta. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo meu, muito prático. Eu adoro assistir programa de confeitaria. Eu sei que tem gente aí nessa live que também gosta. Então por conta desse meu gosto por esse tipo de programa, eu percebi que eu tenho muita paixão pelo doce fake. Então conecta uma coisa na outra, sabe? Então essa é uma primeira questão. Cacá tá aí, ó. A Érica tá aí. Maravilhoso. E aí, essa é uma primeira questão, a gente saber de fato o que a gente gosta. Porque apesar dos problemas que vão tendo ao longo do caminho, se a gente não gostar, a gente nunca vai prosperar. A gente nunca vai saber lidar com os problemas que vão, surgir no nosso caminho. Então é preciso gostar do que faz. Posso complementar? E toda vez que ela fala isso, eu fico brincando com a Camila que ela dá o exemplo da vivência, né? E da autoridade que ela tem no biscuit hoje, mas de tudo que ela construiu nesses quantos anos? 7 anos. 7 anos aí de marca. E eu sempre tento trazer isso de uma forma mais genérica. Então esse é meu papel aqui, o papel de leiga nesse lado criativo que vocês todos que estão aqui têm, né, de terem negócios voltados para isso. Então eu tento trazer o genérico para que vocês consigam aplicar na realidade de vocês, seja o negócio, o ramo que vocês façam, a atividade que vocês tenham. E eu falo muito pra ela que isso é autoconhecimento. Então quem me segue, quem acessar os meus vídeos e entrar no meu Instagram vai ver que essa é sempre a frase que eu começo falando. Então tem o autoconhecimento. Parece óbvio, né? A gente olhar pra gente, a gente se analisar, a gente entender quem a gente é. Mas não é óbvio. A gente precisa entender e a gente precisa olhar pra dentro e entender as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas aptidões, o que a gente não é tão bom assim. Então, como a gente estava brincando, como que a gente é diferente desde criança, né? Ela era a certinha, que fazia tudo perfeito, que fazia todos os melhores trabalhos manuais da escola, eu tinha outras aptidões. E que bom que a gente reconheceu isso cedo, que poderia gerar frustração, eu poderia querer ser como ela, mas eu entendi que eu não tinha esse talento. Então, se eu quisesse seguir a carreira que ela seguiu, talvez eu sofreria um pouco mais, eu teria que aprender a estudar muito mais, porque não era da minha natureza, como foi fazer engenharia e seguir uma carreira tradicional em grandes empresas. Então, quando eu falo muito sobre autoconhecimento, e aí tem inúmeras ferramentas, o objetivo não é ficar aqui passando por tudo isso, né? A gente pode falar de terapia, a gente pode falar por várias ferramentas de anotação. Se vocês entrarem lá no meu canal, tem um vídeo muito bom falando sobre autoconhecimento e como começar essa jornada que muita gente não tem. Então, olhe pra isso. E uma coisa que a gente brinca muito falando
Pra você começar pensando assim, eu não sei qual é o meu talento. Muita gente fala isso, né? Começa pensando no que as pessoas te procuram. O que as pessoas... Esse é um ponto muito importante. Ao seu Ninguém redor, para pra assim, pensar nisso. falam pra você. E Camila, desde pequena, foi isso, assim, trabalho manual, todo mundo procurava ela pra fazer, porque ela fazia com maestria. Então, pensa o que as pessoas te elogiam com frequência, que você poderia monetizar e poderia ser um ramo de atuação. E não só cliente, não. Começa dentro de casa. O que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, o que eles pedem pra você fazer, que você gosta de fazer, que você gosta de entregar. Então a gente sempre fala que, né, todas as lições que a gente aprende na vida começam dentro de casa. Então você não precisa já ter clientes para saber isso. Começa com um parente aqui do lado, o vizinho. Então começa a observar para essas questões, porque isso faz muita diferença na vida da gente. E às vezes esse é o start, né? Às vezes você não sabe por onde começar ou como escolher. Começa descobrindo isso, conversando com as pessoas, falando o que eu sou boa, como é que você me vê? E aí você vai fazendo essa reflexão para direcionar o seu caminho. Então é uma estratégia muito boa começar pelo autoconhecimento. Exatamente. E nessa questão de nicho, eu andei pesquisando aí, por isso que eu coloquei uma caixinha de pergunta, até entrou aqui eu esqueci o nome dela, mas ela faz santinhos. E eu mapeei um pouco desses nichos, e tem uns nichos muito diversos, muito específicos. Então eu mapeei 9 principais, que são maternidade e casamento, santinhos, colecionáveis, festas de aniversário, utensílios, principalmente utensílios para cozinha, né, que envolve pote, imã de geladeira e tudo mais, decoração de festa, que são aqueles itens maiores. Eu sei que muita gente escolhe nicho por conta disso. Eu não gosto de fazer peças grandes, aí faz aplique. Eu não gosto de fazer peças pequenas, então faz peças de decoração. Então isso também envolve. E os 2 últimos nichos são comida fake, que é o meu, né? E acessórios e apliques, que também é um nicho muito grande no biscuit, que muita gente escolhe porque gosta de coisas pequenas. Então esses 9 nichos principais, eu sempre falo que a importância da gente escolher um nicho é muito mais pela especialização. A gente não precisa, obviamente, fazer só um nicho, né? Eu vou fazer só casamento, eu vou fazer só maternidade. A gente não tem essa obrigatoriedade, né? Eu sempre falo, a gente é livre. A gente é livre para fazer aquilo que a gente quiser. Só que o fator escolher nicho faz a gente se especializar naquele assunto. Então, assim, quando eu decidi focar na questão do doce fake, eu percebi que eu pude aprender mais técnicas, eu pude me especializar no assunto, eu pude me tornar uma referência no assunto, e isso é muito gratificante, sabe? Você ser conhecida como a Miloca dos doces é muito legal. Então é um fator muito interessante pra gente pensar, assim, quando eu escolhi doce fake, que foi há uns 7 anos atrás, tinha pouquíssimas referências, tanto que as minhas referências são todas internacionais. Então eu escolhi muito por isso, assim, era um nicho pouquíssimo explorado, então eu queria fazer uma coisa diferente do que todo mundo fazia, e eu foquei nesse nicho. E muita gente fala que acaba escolhendo um nicho, o nicho escolhe a gente. O meu caso foi muito particular, né? Eu comecei com doce fake por uma necessidade de foto. Eu trabalhava com papelaria para festa, não queria apresentar aquela papelaria vazia. Então eu comecei a fazer brigadeiro fake cenográfico para poder usar as minhas fotos. E foi aí que surgiu o doce fake na minha vida, por uma necessidade. Então vale a gente pensar também nessa questão, sabe? Da necessidade de mercado, aquilo que o pessoal está procurando, aquilo que fica uma lacuna em algum lugar. Então é importante a gente pensar nessa questão, né? Não, e eu acho maravilhoso, né? A Karina, autoridade no assunto de mercado, ela escreveu aqui exatamente o que a gente falou como segundo ponto, né? Então a gente começou com o autoconhecimento, e o segundo é justamente esse. Óbvio que o autoconhecimento e a aptidão é importante, mas isso que a Camila falou, assim, você tem que entender se o mercado está disponível para aquilo, se tem demanda, porque às vezes é o seu sonho fazer, mas ainda não é o momento ou não tem mercado para isso. Então é importante você, óbvio, ter autoconhecimento, você saber o que você é bom, o que você precisa trabalhar, mas você estudar o mercado. Então ela deu aí 9 nichos que existem, que ela mapeou. São os 9 principais, né? Ainda tem vários, mas são os 9 mais falados, inclusive na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem. Então é importante a gente olhar para tudo isso e saber, assim, o que eu gosto de fazer. Porque não adianta também você escolher um nicho só porque, todo mundo tá fazendo um noivinho, vou fazer também. Sabe? Você tem que saber o que você gosta, você tem que olhar para dentro. É exatamente aquele post que eu coloquei no feed que muita gente não entendeu. Como é que é a frase? Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Pois é, quando a gente olha pra gente, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer, e não só para o que o cliente está pedindo do lado de fora, para aquilo que o mercado está demandando. Quando a gente olha de fato pra gente, a gente começa a despertar para aquilo que de fato a gente quer fazer. Então é importante a gente pensar nessas coisas. Muita gente não pensa. Então é importante, por isso que eu trouxe a minha irmã aqui, para poder
trazer esse lado mais racional e não simplesmente seguir o fluxo, né? Fazer aquilo que tá todo mundo fazendo. É uma combinação de coisas, né? O talento e esse lado criativo é super importante, mas também o lado prático, né? A gente precisa vender o que a gente tem talento. Então, precisa entender se tem a demanda, como é que tá o mercado, como é que estão meus concorrentes. Então, todo esse trabalho também é muito importante para começar a emplacar o negócio, né? Não só escolher o nicho com base no que eu sou. A gente brinca que tem um monte de gente que tem ideias brilhantes, mas que não tem ninguém para comprar. E aí vai ser frustrante você começar a fazer uma coisa que ninguém vai comprar o seu produto, ou a coisa mais maravilhosa que você vai fazer e vai gastar um monte de tempo e não vai ter mercado para consumir. Então é importante combinar as duas coisas, né? Exatamente. Tem gente chegando atrasada, mas mesmo assim, sejam muito bem-vindas. A gente preparou essa live com muito carinho, a gente tá só no começo. Então tem muito conteúdo aqui, a gente preparou até uns slides para passar, a gente vai tentar fazer esse esquema aqui para mostrar para vocês de uma forma prática, assim, de como eu aprendi na prática. A gente não quer ficar só na teoria, a gente quer que vocês saiam daqui de fato com a mente pronta para agir, não só ficar só na teoria, porque senão não funciona. Eu preciso fazer o tio Vieira estar na sua live. Você tá lá. Gente, estamos muito chiques. Você tá muito chique. E dá um terceiro ponto. A gente falou sobre autoconhecimento, sobre mercado, e aí o terceiro ponto que muita gente fica também com receio e não começa, né, a fazer. Exatamente. É fazer, né? Muita gente, eu falo muito essa frase aqui, feito é melhor do que perfeito. Tem muita gente que fica planejando um monte de coisa e querendo ser melhor, já fazer logo de cara perfeito. E, gente, não é pra fazer de qualquer jeito. Essa frase não diz isso. Essa frase diz que você precisa fazer. Não é você fazer de qualquer jeito, é você fazer, porque a gente às vezes fica tão preocupada em ser perfeito, em ser maravilhoso, que a gente bloqueia, a gente não faz nada, a gente fica parado, e aí a gente nunca vai prosperar, a gente nunca vai vender, a gente nunca vai saber daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente vai, né, fazer daqui pra frente. Então faça, simplesmente começa, sabe, sem ficar com medo de ser perfeito, de agradar as pessoas, simplesmente comece, esse é o ponto. Então, autoconhecimento, mercado e prática, você executar é muito importante. Esses 3 pontos são fundamentais para você escolher o seu nicho. E quem quiser essa listagem aqui sobre nichos, eu vou deixar um post e aí é só você botar seu e-mail e eu mando essa listagem para vocês. Foi uma pesquisa que eu fiz com vários fatores, várias frases. Então, para quem está um pouco perdido nessa questão de nicho, fiquem calmos, vai ter um conteúdo bem legal que eu vou disponibilizar por e-mail para vocês. Não, e vou só voltar e explorar um pouco mais o ponto que você falou de prática e a frase dela, feita melhor do que perfeita, uma frase que eu gosto muito também. E eu vou falar outras 2 frases que são muito importantes para esse momento, que é comece antes de estar pronto. Então, assim, principalmente quem tem esse lado criativo, como vocês que estão aqui, eu falo com muita propriedade, que são 32 anos convivendo com alguém que tem toda essa veia criativa, vocês tendem a achar que nunca está perfeito e que vocês sempre precisam de mais um curso, de mais um certificado, de mais um conhecimento. Então, vocês nunca vão achar que vocês estão prontos. Então, assim, começa, testa. Faz pro aniversário do filho da sua amiga. Testa, faz um bolo pra sua mãe. Então, assim, começa antes de estar pronto pra você ver o que as pessoas vão falar, pra você ver o que vai vir de crítica. Então, é importante agir, porque você vai ter autoconhecimento, você vai saber suas habilidades, você vai saber suas forças e fraquezas. Você vai testar o mercado e você vai começar. Então, você vai colocar em prática, vai fazer a máquina girar pra entender. Não, isso aqui não tá tão bom, eu melhoro. Não, isso aqui já tá perfeito e eu achei que não tava tão bom, mas o feedback foi incrível. Então, comece, coloca em movimento, porque aí é a segunda frase que eu gosto muito de falar, que é nada motiva mais do que o progresso. Então, o ser humano, ele precisa ver o resultado acontecer pra gente ficar empenhado, né? Quando que a gente empolgar, né? Aqui, a gente tá fazendo essa live, quanto que a gente tá animado porque a gente tá fazendo, a gente poderia ter falado, não, hoje é segunda-feira, não tá frio, a gente não tá pronto, as perguntas todas não chegaram, a gente tem mais conteúdo pra desenvolver, mas a gente começou, porque a gente sabe que a gente tá impactando um monte de gente, a gente vai aprender um monte, e o resultado motiva a gente já tá aqui pensando na próxima, né, na série de lives, então comecem, porque o resultado vai trazendo progresso. É igual começar a dieta, você perde 1 quilo, na próxima semana você quer perder 2, na outra você já perdeu 5 quilos, então o resultado vai trazendo motivação pra gente. Então comecem e vão testando como é que isso vai tendo aderência pro mercado. Teve um comentário aqui muito legal. A Encaparte, ela falou: fiz muito isso antes de me encontrar nos santinhos. Queria fazer de tudo e acabava não fazendo nada. Exatamente isso. E é um problema que todo mundo, quase todo mundo que eu converso de artesão tem esse problema. Quer fazer um monte de coisa, quer fazer aplique, topo de bolo, noivinho, colecionável, e acaba não focando a sua energia, a sua atenção, o seu estudo numa coisa só. Gente, eu não tô falando para escolher um único nicho. Eu tô falando para você se especializar em um nicho. Para você estudar, para você focar, para você de fato saber o que você quer.
É começar logo. Você fala isso. A Nath falou isso. A Nath, ela me conhece bem, eu sempre falo isso. Começa logo, sem medo de ser feliz. Vai porque aos poucos a gente só aprende vivendo. Não adianta você ficar... Você pode ter milhões de teorias, vários gráficos, várias referências, mas se você não tiver a prática, a vivência, você nunca vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, quem você vai atingir. Então, simplesmente comece. A Nath tá certíssima. Só comece. Não, e tem uma frase muito boa, né, que fala assim, como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você pode ter assistido hoje em dia, né, YouTube, lido vários livros, mas você de fato só aprendeu quando você pegou a bicicleta, subiu na bicicleta, caiu. Isso aqui caiu feio quando eu era criança. Caiu mesmo. Aprendendo a andar de bicicleta. Então, assim, você só aprende fazendo. Então, você tem que subir na bicicleta, começa com as 2 rodinhas, depois você tira uma. Isso vale pra tudo na vida. Então, começa fazendo, que você vai ter tombos e vai ter acertos. Primeira vez que você dá 100 metros, né, com a bicicleta, sem rodinha. É uma aquele vento no rosto, maravilhoso. Então, é fazendo mesmo. E a gente vai dar, sem spoiler, mas pra vocês ficarem aqui, a gente vai dar algumas dicas falando sobre isso, né? Tem muitas opções e eu faço um catálogo imenso, como focar. A gente vai contar a história dela e como que ela chegou nessa conclusão. Então fiquem aí que tem spoiler. A gente vai mostrar gráficos, a gente vai mostrar muita coisa pra vocês de fato colocarem isso em prática. Pra gente não ficar aqui só conversando, pra vocês de fato amanhã acordarem e falar assim, não, hoje eu vou colocar alguma coisa em prática que eu aprendi com Camila e Joana. Então, o objetivo da live é esse. Se a gente impactar 1, 2, 40 pessoas, a nossa missão já está cumprida. Nosso objetivo é esse. Pelo menos uma pessoa sai daqui com a mente aberta, transformado e pronto pra mudar. Não adianta ficar só com conteúdo na cabeça, tem que botar na prática. A Nath sabe que eu falo isso pra ela o tempo todo. Comece. Exatamente. Vamos pra segunda pergunta. Vamos. A segunda pergunta fala sobre vendas. Então agora vem um caso bem prático, bem meu, bem de vivência mesmo, que de fato, aquilo que a gente acabou de falar, né? A gente só vai aprender vivendo. Então a pergunta é, como vender o que eu quero vender? Essa é uma questão, assim, muito complicada. Muito complicada. Quer começar? Você quer falar da planilha? Eu acho importante a gente falar da planilha que a gente preparou. Esse foi Será um que eu ponto. consigo colocar? Esse foi um ponto que uniu a gente, como ela tava falando, né? Que no início da live. Que foi o motivo da live. Foi o motivo que a gente trouxe juntos, né? Como é que você fala que eu fazia 1 milhão de perguntas pra Camila, assim. Eu falava. Foi mesmo. Quanto que você vende por mês? E qual é o produto que você mais vende? E assim, pra mim, e é isso, né, com a engenharia forte minha, foi o que eu estudei durante 5 anos, parece óbvio. Mas pra ela que tá tão preocupada no acabamento, na perfeição, de estudar o que na produção, no estoque, na entrega. O que tá na moda, qual é o personagem que as pessoas querem, qual é a melhor massa, que eu não sei nem falar sobre isso, assim, tudo que ela precisa se preocupar e que vocês precisam se preocupar aí com a entrega do produto pra ficar lindo e maravilhoso. Quando eu fazia essas perguntas pra ela ficava assim, eu não sei, eu só faço, entrego, vendo no valor X. Verdade. Então, fazendo essas perguntas foi o que trouxe pra ela a luz de que, não, pera, então eu preciso às vezes dar um passo pra trás pra poder ter foco. Então, assim, vender o que eu quero vender, o que sai melhor, o que tem, né, mais demanda, que tem um preço melhor. Então, foi essa planilha que a gente quer mostrar pra vocês. Você quer projetar o slide ou quer... Será que eu consigo? Vamos ver, gente. Vamos fazer um teste. Acho que ele vai conseguir. Qual que começa? Essa aqui? Não, a meta. Essa. Ó, conseguimos, gente. Estamos muito chique. Hoje a live promete. Então aqui a gente colocou um exemplo muito básico, né? É só para fazer de fato uma exemplificação para a gente conseguir explicar para vocês qual é o objetivo, né, dessa questão de preço, que é uma pergunta que muita gente pergunta, muito artesão tem dúvida de como cobrar, de como precificar, do valor de cada produto. Então a gente vai exemplificar aqui. Vamos supor que a minha meta mensal seja de R$4.000. Então, a gente dividindo isso semanalmente, vai ficar R$1.000. E deixa eu só dar um passo pra trás, porque é uma coisa que a gente fala muito também. Como a gente falou lá na primeira pergunta do nicho, né? Entender e ter autoconhecimento. Importante vocês aí do outro lado entenderem a sua realidade. Então, se você tá, sei lá, vou mudar de ramo, ou quero abandonar tudo e começar uma carreira do zero, quero entrar num nicho, me descobrir numa área X e eu quero começar um novo negócio, ou eu já sou uma autoridade, eu tenho 50 mil seguidores, ou eu sou referência da minha área, e aí vai depender do seu momento. Então a meta aqui que a gente colocou é um exemplo para uma realidade qualquer, assim, então entenda esse número como a sua referência. Então qual é o seu momento atual, se você ainda está iniciando, se você está fazendo essa transição, ou se você já é uma autoridade no seu ramo, mas o importante aqui na mensagem é ter essa meta. E é o que a gente entendeu, assim, quando eu perguntava pra Camila, ela falava, não tenho uma meta. Então, assim, comece tendo uma meta. O quanto que você quer atingir em termos financeiros no seu mês. E a gente só fez a continha pra semana, porque vocês vão ver que o próximo exercício que a gente vai mostrar é porque como a gente traduz pra semana. E aí eu acho que vale você contar
a sua história do Aplique pra gente passar depois pro próximo slide. Exatamente. Ana Carolina acabou de entrar. Boa noite, querida. Olha só. Eu sempre falei aqui que a gente precisa, né, ter um nicho, que a gente precisa saber o que a gente quer fazer. Eu defini essa questão do Aplique, que foi uma coisa muito difícil para mim, definir o que eu não queria fazer. Então, essa é uma escolha também, né, o saber dizer não, é uma escolha muito difícil, mas é muito necessária e para mim foi extremamente libertador. Então, assim, quando eu defini que eu não queria mais, não é que eu não queria, mas que não era mais produtivo para mim fazer Aplique, foi por conta dessa planilha que a gente vai mostrar aqui, desse gráfico. Quando eu coloquei a minha meta mensal, semanal, em R$1.000, eu pensei assim, gente, em uma semana, quantos apliques será que eu consigo fazer? E se vocês pararem para fazer esse exercício, vocês vão ver que é muito tranquilo de chegar nesses números na prática. A gente precisa, de fato, a gente viver aquilo. Então eu precisava de muito tempo para fazer uma quantidade pequena de apliques, e vocês sabem que aplique não é uma coisa cara, né? É uma coisa barata que a gente ganha na quantidade. Então, quando eu percebi que eu demandava muito tempo para fazer aplique, eu falei, gente, peraí, eu tô gastando quase metade do meu mês fazendo algo que tá vindo pouca renda. Então, eu preciso focar o meu tempo e principalmente a minha energia no doce fake, porque é realmente a minha paixão e é aquilo que não toma tanto tempo da minha produção. A gente precisa pensar nisso, porque às vezes a gente está tão focado em produzir e fazer um monte de coisa e botar estoque e a gente não para pensar racionalmente naquilo que a gente é capaz de produzir numa semana. Então, se vocês começarem a anotar isso, vocês vão ver que é uma conta muito importante da gente saber daquilo que a gente é capaz mesmo de fazer. E não ficar assim, não, mas será que eu acho? Eu acho que eu consigo fazer uns 1.000 apliques por mês, que bom. Mas senta e coloca esses números, sabe, na mesa para você entender o que a gente está falando. Não, e falando sobre meta, é um assunto que eu gosto muito de falar, como eu contei da minha trajetória para vocês. A gente, geralmente, quando vem do mundo corporativo tradicional, a empresa sempre tem uma meta, né? Quando a gente ouve essas grandes empresas, a Coca-Cola, a Ambev, todo mundo tem metas, mas quando a gente pensa na nossa realidade, ou quando a gente abre o nosso negócio, a gente fica tímido, ou às vezes conservador, de estabelecer metas pra gente. E não deveria ser assim. É um tabu, né? Falar de dinheiro, então, é um tabu enorme. Falar que eu quero alcançar X mil reais é um tabu e não deveria ser o oposto. A gente deveria estabelecer metas primeiro pra gente, pra depois pensar nas grandes empresas, né? Quando a gente trabalha pra elas. Então, assim, é importante a gente ter metas pessoais, se a gente tá dando do nosso negócio metas pra gente. Então, era esse exercício que a gente fazia. Então, começar parece simplista e parece óbvio, mas não é assim. Então, comecem estabelecendo essas metas pra vocês, assim. E metas, e eu falo muito sobre metas, e eu digo isso, assim, a meta dela não pode ser também uma meta que você não vai atingir pra te deixar frustrado, mas ela também não pode ser muito fácil. Se você já ganha X, eu vou botar, sei lá, X menos 2. Faça uma meta razoável, né? Desafiadora, assim, e que te traga uma motivação pra querer bater aquele número, no próximo mês talvez subir um pouquinho e aí alavancar. Você vai ver que isso vai te puxando. Então, o primeiro exercício que a gente fez junto foi esse, assim, de estabelecer uma meta mensal e desdobrou pra semanal. E aí eu acho que a gente pode passar pro próximo slide pra mostrar como é que a gente desdobrou. Né? Não, esse aqui. Não. Esse aqui eu botei tudo junto. Ó, vai ficar aqui. A gente tá um pouco em cima, né? Mas dá pra ver se a gente colocar o dedo aqui nos comentários. Dá pra ver. Então, aqui foi o seguinte. Eu coloquei aqui do lado 5 itens que... Os 5 itens que eu mais fazia. Gente, é um exemplo, tá? É pra gente poder, de fato, trazer a coisa pra prática. Pra gente não ficar só na teoria. Então, eu coloquei aplique, topo de bolo, doce fake, bolo fake e confeitos. Confeitos, para quem não sabe, envolve granulados, esses confeitos que a gente coloca em doce fake, que as latreiras também compram, envolve tudo isso. Então, pensando numa semana, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu planejo sempre o meu trabalho na semana. Eu não faço planejamento diário, de hora, eu faço sempre na semana, porque isso me facilita. Então, pensando na semana, né, 5 dias, porque Posso são te 2 de pausar? folga. Só para ler um comentário que eu achei maravilhoso. É isso mesmo. Elevar o artesanato ao padrão de grandes empresas realmente. Afinal de contas, nós criamos uma peça personalizada e trabalho personalizado. VIP custa mais. É essa a mentalidade. Eu achei fantástico, por isso que eu quis pausar. Assim. Ana Carolina, maravilhosa. É exatamente isso, maravilhoso. Então, eu sempre planejo minha semana, minha produção na semana, porque para mim fica mais fácil pra gente organizar as nossas ideias, nossas encomendas e saber o que a gente é capaz de fazer. Então, imaginando, gente, é só um exemplo, tá? Não é isso, cada um tem a sua produção, cada um tem os seus facilitadores, tem gente que tem ajudante, tem gente que trabalha menos horas, então é um exemplo, que fique bem claro.
Então, imaginando que eu consiga fazer 250 apliques por semana. São 5 dias, tá? A gente tá tirando 2 dias de folga. Isso também é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que tá atrapalhando a visualização, os comentários. Talvez a gente... Deixa eu ver se eu consigo colocar aquela outra imagem, então. Alguém mandou tirar os comentários? A gente tá vendo só pra... Que eu acho que vai ajudar Essa facilita, vocês. será? Eu acho que sim, pra primeira coisa que a gente vai falar. Acho que essa imagem tá melhor, né? Então aqui eu coloquei 250 apliques numa semana. Então imaginando, gente, esse custo é a hora, tá? A gente não está envolvendo material, a gente não está envolvendo luz, internet, a gente não está envolvendo nada disso. A gente está falando de horas de trabalho. É muito importante a gente frisar esse assunto. E deixa eu trazer um pouco mais, né, de contexto para essa planilha. Então, a dor principal dela era essa, assim, primeiro estabelecer uma meta. E aí estabeleceu a meta, né, que foi o que a gente falou antes, estabeleceu a meta. E eu falei, então, tem que traduzir a meta, como é que a gente chega na meta, porque muitas vezes a gente sonha na meta e a gente não desdobra para como que eu chego lá. Então, a gente começou por isso, pegamos lá o catálogo que a Miloca tinha, o que ela estava fazendo para conseguir chegar naquela receita. E o que vocês estão vendo aqui de produção, que são os números que estão em azul, também é o que você precisa ajustar para a sua realidade. Assim como a gente falou lá atrás da meta, é muito particular para cada uma de vocês fazer para o dia a dia, para a realidade, para o tamanho, para o momento que vocês estão na vida, a produção também. Então, assim, a realidade da Miloca é que ela trabalha hoje sozinha. Ela que produz 100% do que sai do Miloca. São as duas mãozinhas dela que fazem toda essa magia acontecer. Ela não tem outras pessoas. Mas talvez para o seu negócio seja diferente. Talvez você tenha ajuda, ou talvez você trabalhe menos. Esse é um emprego que você tem junto com o outro, você não tenha a exclusividade que ela tem. É um trabalho paralelo, para mim é a única renda. Exato. Então, assim, é importante você pensar nessa produção. Então, a coluna que está em azul é a realidade de vocês. Então, pensa naquele produto, e o catálogo também vai variar para sua realidade. Pensa se você só fizesse aquilo naquela semana. Quantos você faria? E aí também vale para sua expertise naquilo, como a gente falou da autoridade. Se você já é expert, talvez você tenha um ritmo aceleradíssimo para produzir. Exatamente. Mas se você está começando, quantos bolos fakes você faria se você estivesse começando em uma semana? Nossa senhora, 1 ou 2 no máximo. E hoje você faz 5. Exatamente. Então, assim, adapte, e essa coluna azul é para você pensar nisso, assim, hoje, na minha realidade, com os itens que eu tenho no meu catálogo, e que se eu só fizesse isso durante a semana, quantos eu produziria? Foi esse exercício que ela fez. E que ela chegou nesses números e que para aplique é uma quantidade enorme, né? Pra fazer durante a semana. Então, ela trabalhoso. Quem ela faz aplique sabe, né? Tem uma galera aqui de aplique que eu sei. Quem faz aplique sabe, e principalmente quem faz biscuit sabe, que é impossível a gente fazer uma peça por dia. A gente precisa de etapas, a gente precisa de dias de secagem, a gente precisa estruturar a peça. Então é impossível você fazer, por exemplo, 50 apliques num dia, todo ele, né? Se você faz uma bonequinha, você precisa fazer o corpo, depois secar, depois você coloca a cabeça, depois, por último, você coloca o cabelo. Então são vários dias, é por isso que também eu coloquei o planejamento aqui por semana e não diário. É importante a gente falar isso. Exato. E aí, o que isso traduz, né? O que vocês estão vendo, um númerozinho ali, nada mais é do que a divisão da meta semanal, que vocês viram no slide anterior, quem não entrou antes, era R$1.000, dividido por essa quantidade dos itens. Então, em uma semana ela ganhar os R$1.000 que ela colocou de meta para ela deveria vender cada aplique pelo menos R$4. E todos que ela fez. Então, assim, aqui a gente não tá pensando, como ela falou, em outros custos, a gente tá pensando só em homem-hora. E essa é uma outra dificuldade que a gente vê toda vez que a gente fala muito, quem trabalha com trabalho manual, artístico, intelectual, a gente tem muita dificuldade de precificar a hora da gente, né? Porque a gente não contempla os cursos que a gente faz, todo o aprendizado que a gente tem, todo o domínio que a gente tem, o talento. A gente acha que o talento não deveria entrar na conta. Mesmo trabalhando de casa, né? A gente tem custo, né? De luz, de internet, com domínio. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas, então, aqui é só um exemplo prático da questão de horas para você pelo menos iniciar, né, a questão da precificação, que é uma questão muito pedida no mundo do artesanato. Então, por essa tabela, agora ficou difícil ler, pela tela aqui. Tá pequeno? Para mim ficou. Então, topo de bolo, 10 por semana, cada topo de bolo eu preciso vender por R$100 para que seja viável, né, a minha produção, as minhas horas. Doce fake, a mesma coisa, 150, então eu preciso vender a 7. E assim vai, né, gente? Você vai colocar aqui os seus itens e você vai dividir o valor que você quer ganhar por semana
para a quantidade de itens que você consegue produzir nessa semana. Essa é a conta básica que você precisa fazer. E essa conta básica me ajudou muito a definir o que eu queria fazer e o que eu era capaz de fazer numa semana em relação aos nichos que eu fazia, como alguém falou aí durante a live. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e a gente acaba não fazendo nada porque a gente não está focando a nossa atenção e vendo de fato esses números, né? Eu sei que, eu falo por mim também, artesão tem muita dificuldade de ver essas coisas de número, de saber essas cifras todas. Então eu tinha muito essa dificuldade e essa conta básica me deu um norte, assim, para poder definir essas questões. Não, e aqui tem 2 caminhos, né? Você poderia escolher focar só em aplique. Então, assim, eu preciso fazer aplique, é uma quantidade grande, eu vou focar só nisso. Ou a decisão que você tomou, sem spoiler, mas assim, talvez eu vou deixar o aplique um pouco de lado e vou focar nas coisas que, enfim, eu tenho que fazer em menor quantidade, mas talvez vender num preço maior, me especializar. Então aqui te traz esse poder de decisão, somado ao quanto que você está levando de tempo, ao quanto que você deveria cobrar nessa coisa, junto com a sua aptidão, aquilo que a gente falou lá antes, né? Então, assim, o autoconhecimento, o mercado, entra tudo nessa variável. Aqui é para você entender quanto que você conseguiria produzir. Então, a sua capacidade produtiva naquela semana, a quantidade de horas que você precisa para produzir cada peça do seu catálogo. Então, é para te ajudar a tomar essa decisão. Às vezes você está fazendo muita coisa, está ficando disperso e não está focando naquilo que talvez tenha mais. E às vezes a gente não tem nem noção do que a gente vende mais. Então essa tabelinha me ajudou também nisso, saber assim, caramba, mas eu não tô vendendo 10 topos de bolo por semana. Aí você fica, caramba, então eu tô, né, tem alguma coisa errada. Então essa tabela é muito explicativa e é extremamente necessária para você começar. Não é um guia de preço, não é o preço final do seu produto, é só uma forma de você iniciar aquilo que a gente falou no começo da live. Comece, feito é melhor do que perfeito. Então simplesmente comece, se você não sabe nem por onde começar, aqui tá a receita de bolo. É um guia para vocês. E a gente só deixou as 3 colunas em branco para vocês entenderem que é isso, né? Aqui a gente só tá da esquerda, a gente só está considerando quanto seria a sua hora com base no que você já produz hoje. Os outros 3 seriam, como a gente falou também no início de mercado, que aí você vai ao mercado. Então, aplique. Quem é o cara referência dessa área de aplique e quanto que ele está cobrando? Né, quem está ali na média de mercado, quanto que ele está cobrando? E o mais baratinho que eu encontro hoje? Porque às vezes você está vendo que o seu custo por hora seria R$4 de aplique, mas o cara expert tá vendendo a 5. Você fala, opa, então peraí, então eu tenho que ajustar alguma coisa no meu processo porque eu não tô ainda pau a pau com o cara expert. Então isso vai te ajudando a guiar e a escolher esse seu nicho e a saber o que vender mais e o que colocar como foco. Porque é isso, você tem 200 coisas no seu portfólio, dificilmente você tá focando em uma coisa específica e usando o seu talento na melhor versão. Então essa planilha é só um guia, acho que você pode subir só a outra que tem o gráfico pra gente mostrar. Que aí a gente engloba todo esse tema dessa planilha, isso. Que ela só gera um gráfico e justamente para você fazer essa comparação, né? Esse gráfico diz muito, né? Pra mim, disse muito. Eu ficava assim, gente, olha só, o que eu tô ganhando ali, né, é a linha, né? Quanto você deveria cobrar no unitário. Exatamente. O custo tá na linha e na parte azul tá o tempo. Então eu ficava, meu Deus, essa conta não fecha? Olha a quantidade de tempo em azul que eu tô gastando para aplique e o valor que eu tô cobrando disso tudo. Então, pra mim, isso não fazia o menor sentido. E depois que eu comecei a pensar desse jeito, eu falei, caramba, a gente precisa realmente pensar, né, naquilo que a gente tá fazendo. Não só ficar na coisa prática, a gente precisa colocar no papel e ver o que a Débora falou, amando demais, obrigada. E isso é realmente libertador. Eu falei pra Débora, olha, assiste essa live porque você vai sair com outro pensamento. Eu quero ver, hein, Débora, amanhã, hein? Uma mudança que você me prometeu. Todo mundo, não é só a Débora. Por favor, quero ver uma mudança. Quero que vocês postem nos stories. Vou começar uma mudança agora por causa da live, Camila e Joana. Então, por favor, comecem, gente. Comecem porque é muito importante. Não, e eu tenho certeza que vale pra todo mundo, né? No seu nicho, no seu mercado, na sua fase do seu negócio. Vale pra todo mundo implementar uma melhoria dessas, assim, fazer uma análise. E aí eu vou associar uma outra pergunta pra você. Isso aqui te ajudou nesse norte, mas também tem um ponto do autoconhecimento. Quando você olhava pro seu catálogo, aplique também não era a coisa que você mais amava fazer. Tinham 2 fatores, né, que eu preciso mencionar. Além do aplique não ser a minha grande paixão, estava vendendo bem. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Às vezes a gente tem um produto que está vendendo bem, mas toma muito tempo. Então, é uma questão de prioridade, né? Pra mim, era uma questão de prioridade. Eu precisava priorizar o meu tempo. Então, assim, eu gostava de fazer aplique, não era minha paixão, mas eu gostava e vendia bem.
mas me tomava tanto tempo que eu deixava de fazer, por exemplo, um doce desafiador, um sorvete na casquinha, como eu fiz recentemente, que é uma coisa que me desafia no trabalho. Eu perdia tanto tempo com a aplique que eu deixava de investir meu tempo em outras coisas que me trariam mais desafios, mais motivação, mais especialidade no assunto. Então é uma coisa que a gente precisa de fato pensar, sabe? Não é só pela questão financeira, mas pela questão de tempo, pela questão de retorno, desafio, daquilo que te move, daquilo que você gosta. Então, são dois fatos muito importantes pra gente pontuar. E vale vocês fazerem reflexão de vocês, assim, o que no seu mercado, o que na sua empresa, no seu negócio hoje, você poderia estar fazendo, investindo mais tempo, às vezes cobrando mais caro, ter um melhor resultado, e você tá ali no dia a dia fazendo 1 a 1, que é muito baratinho no volume, que te dá tanto tempo, que você nem gosta tanto. Então, vale esse equilíbrio, né, de preço, de demanda, de horas. Então é por isso que esses números te ajudam a tomar essas decisões. Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui na caixinha. Então a gente vai fazer o seguinte. Se vocês tiverem alguma dúvida baseado em tudo que a gente conversou até agora, escreve aqui nos comentários, porque a hora é agora. A gente tem algumas outras perguntas para responder, mas para a gente de repente não passar para outra pergunta que tem a ver com o que você tá em dúvida, manda aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se alguma coisa do que a gente falou tá fazendo sentido pra você, é importante que a gente saiba. E se você teve um insight, eu sempre gosto de dizer isso, assim, se alguma coisa que a gente tá falando aqui bateu em você, você falou, caramba, eu podia fazer isso amanhã no meu negócio, na minha vida, no meu relacionamento. Posso tirar a imagem? Pode. Manda esse insight pra gente que você teve, que vai ser bom pra gente aprender o que a gente causou de impacto, né? E pra melhorar também a comunicação com vocês e outras coisas que a gente pode trazer. Então, se você teve um insight, que eu espero que você tenha tido nesses 46 minutos por enquanto que a gente tá falando, manda pra gente também que vai ser importante a gente saber. Com certeza. Kikinha acabou de chegar. Não tem problema, a gente está bem no começo ainda. Estão me perguntando se eu vou deixar salva. Gente, pretendo deixar salva, porque eu sei que teve gente que chegou atrasada. A gente tem uma pergunta aqui. A Débora perguntou, esse é o meu problema. O que vende me toma muito tempo. O que faço rápido e bem não é o que vende mais. O dia que eu conseguir mudar isso, tô satisfeita. É exatamente a questão que eu vivia, né? Com a questão do aplique. Vendia, não era minha paixão, mas vendia. Só que me tirava o tempo de criar aquilo que eu realmente amava. Então, são coisas que você precisa de fato colocar na balança, é muito pessoal. Então, você precisa colocar na balança pra ver aquilo que você de fato quer. Né, o que você gosta de fazer. E acho que tem uma outra reflexão que a gente pode fazer, e o que eu falo muito pra Mila é cada um tem o seu negócio, e pra gente, né, dar insights muito específicos, teria que olhar 1 a 1 individualmente. Eu faço até um convite pra vocês. Meu marido que tá aqui do meu lado, ele tá como se fosse eu no meu canal, então ele me falou como se fosse eu em algum momento. Então, entre no meu canal, essa planilha que a gente fez como modelo pra Mila, se inscrevam no meu canal, me mande um comentário em qualquer vídeo que eu mando pra vocês. Esse é o nosso combinado aqui, pra eu trazer alguma coisa concreta pra vocês. Então, essa planilha que a gente mostrou dá pra adaptar pra qualquer realidade. Me mandem lá uma mensagem que eu disponibilizo ela pra vocês. E a pergunta que eu ia fazer é que talvez o que você menos faz, o que você mais gosta de fazer menos sai, talvez pela falta de foco. Não sei, teria que entender, mas muitas vezes o que acontecia com ela, como ela estava tão presa nos apliques, ela não conseguia investir o tempo de divulgação, o tempo de distribuição, de aprimorar a técnica, no que talvez teria mais retorno. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente gostaria de estar fazendo sai menos, mas é porque a gente tem menos foco, porque a gente está preso naqueles que exigem mais volume, como o caso dela era os apliques. Então, é por isso que é importante olhar caso a caso, pra gente entender e poder dar dicas mais direcionadas. Mas esse pano de fundo genérico acho que ajuda cada um de vocês. E essa planilha, gente, ajuda muito. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu entreguei uma encomenda, mas cobrei errado. Então, essa planilha já dá um norte pra você saber, sabe, o que tá errado, o que não tá funcionando, pra você, de fato, entender o que tá acontecendo. Então, vão lá e escrevam lá no canal para poder ganhar. E eu, sem ser artesã, é o que eu falo muito para esse ser humano aqui e para todos os artesãos aqui presentes e que vocês conheçam, a hora de vocês é um bem muito valioso e que precisa entrar na conta. Então, muitas vezes você só pensa no material ou na logística ou em custo, a gente vai falar sobre isso na próxima pergunta, mas colocar o tempo e a dedicação de vocês, o talento, isso é uma variável muito importante que às vezes a gente subestima para não precificar da forma correta. Nossa mãe na live. Artesão normalmente trabalha sozinho. Eita, peraí que subiu. E tem que ser multifunção. Esse comentário é muito importante, porque eu sempre falo isso. A gente tem que aprender a delegar. É muito difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. É muito difícil delegar.
E a gente não consegue abraçar tudo. Infelizmente, a gente não consegue. Principalmente a gente que trabalha sozinho. Então, é importante você saber que você não consegue tomar conta de tudo. Você precisa delegar e você precisa aprender a dizer não. Eu recebi muitos comentários aqui falando assim, encomendas de última hora estragam todo o meu planejamento. Exatamente por isso. Você, às vezes, não sabe dizer não. Então, você acaba pegando uma encomenda de última hora, aí não dá tempo de secar, dá aquela confusão na agenda. Então, é importante a gente delegar funções, a gente saber dizer não, para a gente conseguir se organizar e planejar tudo aquilo que a gente quer para o nosso negócio. Vou dar um spoiler para segurar a audiência, ó. A Mila falou assim, tenho muita dificuldade em me organizar para produzir, acaba atrasando minha produção por conta dos afazeres em casa, filhos. A gente vai falar sobre isso ainda, tem uma pergunta muito boa sobre isso e com coisas práticas para implementar na gestão do tempo. Então, tem mesmo, muito legal. Se você também tem essa dor, fica aí que vamos falar sobre isso já já. A Nath falou, isso é verdade, eu sou tudo, às vezes fico cansada mentalmente sobre isso. Pois é. É isso que a gente precisa entender, que a gente, como artesão, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa, delegar e organizar a nossa agenda. Essa é a próxima pergunta? Não, essa é... porque alguém me perguntou sobre planejamento de semana. Como eu organizo a minha semana para correio, compra de material. Então aqui vai vir também uma tabela muito legal sobre isso, que vai ajudar muita gente, como a Nath acabou de falar aí. Gestão do tempo é sempre um tema muito pedido e vamos falar sobre isso. Exatamente. Próxima pergunta. Como planejar estoque para venda ou pronta entrega? Pois é. Essa questão também sempre me perguntam e essa questão está muito ligada ao gráfico que a gente postou anteriormente. Aquilo que a gente é capaz de produzir durante uma semana. Então, assim, se você tem noção daquilo que você consegue produzir, isso já dá um norte enorme. Então, é importante a gente ter essa noção desse gráfico que a gente acabou de mostrar. Então, como eu defini, a minha questão de pronta entrega e a minha questão de encomenda? Itens personalizados é impossível você fazer pronta entrega. Impossível, porque a mãe vai querer o nome da criança, vai querer a idade da criança na vela, vai querer o tema de aniversário. Então, topo de bolo, vela de aniversário, é praticamente impossível você fazer pronta entrega. A menos que você tenha um espaço físico, uma loja, e aí você consiga organizar, todos os temas, todos os números, uma coisa para personalizar o nome. Então, é importante essa questão de você saber aquilo que pode ser pronta entrega e aquilo que não pode ser pronta entrega. No meu caso, eu comecei a questão de pronta entrega com o Aplique. O Aplique, apesar de ser um nicho que eu estou me afastando, me ensinou muita coisa, aquilo que a gente falou sobre vivência. Então, o Aplique me ensinou que a gente precisa ter um catálogo. A loja virtual, quando eu decidi fazer a loja virtual para os apliques, me trouxe essa referência do tempo que a gente perdia para atendimento ao cliente em relação ao aplique. Às vezes, um aplique custa 5, o outro custa 6, um laço rosa custa 8, um laço lilás custa 10. A gente perdia, quem trabalha com aplique é que sabe, a gente perde muito tempo para fazer um atendimento de aplique, porque tem milhões de opções, milhões de preços. Então a loja virtual me ajudou muito nesse sentido. E também na questão de estoque, saber que com laço lilás eu tenho 5, com laço rosa eu tenho 2, então isso ajuda muito, é importante essa questão. Teve um comentário aqui. Eu ainda não trabalho somente com biscuit. Meu sonho de consumo é viver só dele, mas tenho uma meta de trabalhar só com ele a partir do ano que vem. Se você já criou uma meta, já é importante. Já tem meta, já tem prazo, já fiquei feliz. A meta muito bem feita. Exatamente. E aí, qual é a próxima? E aí, deixa eu só te complementar no estoque para venda ou pronta entrega. E aí, trazendo para a realidade, para o nicho de cada um, eu acho que o que vale, como a gente mostrou no gráfico anterior e como a gente falou na primeira pergunta, é muito avaliar os seus números. E quando eu falo isso, parece genérico, mas de fato, assim, eu acho que cada negócio, cada artesão tem a sua particularidade. Então, assim, é importante vocês começarem a mapear. Se vocês têm 0, isso que eu tava brincando que eu fazia com ela, quando eu fazia algumas perguntas, assim, que poderiam parecer óbvias, e ela não tinha mapeado, porque ela estava tão ali imbuída no dia a dia, na produção, no criativo. Comece por isso, se você não tem nada, como eu perguntava pra ela assim, quanto você vende? Qual é o produto que você mais vende? Quantos você faz por dia? Quanto você deveria fazer? Qual é a sua saída? Qual é o mês do ano que você mais vende? Qual é o dia da semana que você tem mais pedidos?
Eu, por essa trajetória de engenharia e de trabalho com dados, eu sempre brinco, né? A gente confia em Deus, o restante tem que trazer dados. Então, pra gente tomar melhores decisões, é importante que a gente tenha acompanhamento desses números. Então, se você não tem nenhum desses acompanhamentos, a minha dica para você é começa uma planilhinha simples, assim, ou um caderninho, um pedaço de papel de pão. Começa anotando os pedidos que mais saem para vocês entenderem isso. O meu produto que mais vende, o meu produto que toma mais tempo. E colocar essas coisas na ponta do lápis. Então, às vezes, a decisão entre ter estoque e pronto entrega também pode depender se você tem um espaço físico, se você paga aluguel de alguma coisa, se o seu produto precisa armazenar em algum lugar e a sua conta de luz vai aumentar, se você precisa refrigerar o que você faz ou não, né? No caso do biscuit, não necessariamente. Então, depende da sua realidade, mas é importante colocar essas coisas que pode parecer, não, eu trabalho em casa, então não preciso colocar a minha luz. Será que você não deveria colocar um percentual da sua conta de luz na conta do seu negócio também? Então, essas pequenas coisas que podem parecer que não têm impacto podem ajudar na gestão do negócio de vocês. Então, a minha dica, assim, de forma genérica, para caber em cada realidade, é essa. Comece anotando essas coisas para tomar essa decisão de ter um estoque ou não, fazer tudo a pronta entrega, para tomar esse tipo de decisão, baseado em custo, baseado em demanda, baseado em preço, para você conseguir tomar essas decisões de uma forma melhor, pautada aí nos dados, não só no sentimento, né, que a gente costuma ter muito bem. Exatamente. A gente teve 2 perguntas aqui, 2 comentários da Ana Carolina e da Nath sobre atendimento. Vocês falaram coisas que eu levo muito em consideração. Tem muita gente que terceiriza, né, a parte de atendimento. Eu não abro mão de fazer o atendimento. Então, eu mesma cuido do atendimento, seja ele pelo site ou pelo WhatsApp. Então, esse é um fator muito importante. A gente também precisa pensar no nosso tempo para a parte do atendimento, que é uma coisa extremamente importante. O que a gente está vendo ultimamente, né, a gente sempre viu, mas eu acho que hoje está um pouco mais frequente, de pessoas que deixam de comprar um certo produto porque não foram bem atendidas. Então, esse é um fator muito importante, a gente dedicar um espaço do nosso tempo na agenda para atender clientes. A Nath falou, segunda-feira. Eu também recebo muita mensagem segunda-feira. Eu acho que eu passo o final de semana, né? A pessoa lembra e aí entra em contato segunda-feira. Eu também super acreditei nisso que você falou e é super real, assim, tirar um tempo na segunda-feira para atendimento, genial. Você já está organizando sua semana aí, então é uma forma super certa de fazer. E não Adorei. à toa a gente tá aqui segunda-feira. Eu tenho uma frase que eu brinco, que segunda-feira é o dia internacional do recomeço. Todo mundo coloca alguma coisa em prática na segunda-feira. E eu espero que vocês estejam fazendo isso também nessa live. Então, por favor, né? A live também é segunda-feira pensando nisso. Começar a semana colocando uma coisa nova em prática. Então, tem essas associações importantes para segunda-feira. Exatamente. Temos mais algum ponto que não foi abordado? Não, acho que Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para acrescentar do que a gente não falou? Né? Alguma coisa que não ficou bem explicado? O que vocês estão achando? O que vocês querem compartilhar? A gente vai partir para a pergunta mais capciosa. Mais profunda, que todo mundo tem dúvida, que é a gestão do tempo. Todas as pessoas que eu conheço na vida têm problema de gestão do tempo e querem melhorar alguma coisa na gestão do Exatamente. tempo. No planejamento semanal, mensal. Independente da área que trabalha, né? Todo mundo precisa organizar o tempo para alguma coisa, né? Exatamente o que ela falou, né? A Mila, minha xará. Você fez uma pergunta que a gente vai abordar. Porque muita gente me pergunta isso. Como que a gente organiza o nosso tempo para as postagens no Instagram? É uma coisa também que a gente precisa pensar. Alguém me perguntou sobre como eu organizo a minha semana, né? Porque, como a minha irmã falou, eu faço praticamente tudo sozinha. Então, essa parte de arte de Instagram, atendimento, correio, eu não faço mais, né? Tenho minha supermãe aqui que facilita essa questão. Questão de material, eu também tenho muita ajuda da minha mãe, total ajuda, o que não é online, minha mãe que resolve. Então, quem não tem essa, né, o que a gente falou sobre delegar, é importante. E esses tempos que a gente precisa na nossa semana pra gente organizar tudo que a gente precisa fazer. Porque se a gente só ficar também na produção, a gente não vai conseguir alavancar nunca, né, o nosso negócio. Luciana Barroso falou, oi, Miloca, cheguei agora há pouco do trabalho. Chegou na hora boa, na hora que a gente vai falar um tema, assim, super importante que vai ajudar muita gente. Então, vamos partir para a pergunta? Vamos para a última pergunta. Então, a pergunta foi assim, como você organiza seus horários? Como separar um tempo para mim e qual a melhor plataforma? Da sua experiência. Peraí. A Nath está contando umas coisas engraçadas. Então,
A primeira coisa que eu sempre falo, a gente precisa ter tempo de descanso. Muita gente fala assim, eu viro noite, e uma vez que eu falei isso aqui, deu o que falar. Eu nunca virei noite trabalhando. Porque pra mim, sono e alimentação são prioridade no meu tempo. Então a gente dormir 8 horas por dia, pra mim é prioridade. Eu não consigo trabalhar se eu não estiver descansada e se eu não estiver me alimentado direito, né? Então a gente precisa organizar a nossa agenda com isso, primeiramente. O nosso tempo pra gente, pra descanso, pra alimentação, exercício físico, quer que seja. Então eu faço o seguinte, eu tenho 7 dias na semana, né? Todos nós temos 7 dias na semana. Então eu sempre planejo a minha semana com 5 dias. 2 dias eu tiro para descanso. A Nath falou da segunda-feira, eu tiro exatamente segunda-feira e domingo. Então eu trabalho de sábado a terça. Aí a Nath falou, ela sempre briga com ela virando noite. Exatamente. Tempo para descanso, para dormir, gente, é essencial, principalmente pra gente que trabalha com as mãos, com detalhe, com atenção, precisa. Então, eu sempre planejo a minha semana com os 5 dias. Então, no domingo e na segunda, eu faço tudo, inclusive uma pergunta que veio aqui da Mila. Aí, ó, priorizo o sono agora, ó, tá vendo? Então, eu sempre organizo a minha semana pensando que domingo e segunda eu vou planejar tudo que eu tenho que fazer. Então, no domingo e na segunda, eu planejo todas as minhas encomendas e todo o meu estoque da loja, né? Porque, como vocês sabem, eu trabalho com pronta entrega e com encomendas. Então, no domingo e na segunda eu fico pensando, gente, eu tenho isso aqui para fazer na semana, eu tenho essas encomendas, esgotou algum item no meu site, eu preciso repor. Então, no domingo e na segunda eu faço tudo isso e também faço a organização de artes que eu vou postar e conteúdo também, né? Porque também tem vídeo, aula, passo a passo, parceiros. Então, eu faço todos esses conteúdos no domingo e na segunda-feira. Eu faço todas as minhas artes no Canva, muita gente pergunta isso, eu faço tudo pelo celular. Todas as artes que eu vou postar durante a semana, eu faço no domingo. Eu organizo todas as minhas postagens no domingo. Então, de terça a sábado, eu fico focada na minha produção. Depois que eu termino o meu horário de trabalho, eu faço o post, já está pronto, eu só vou lá no celular, pego o post e posto. Então, isso é fundamental para a gente organizar a nossa agenda, para a gente ter foco, para a gente não ficar cansado, para a gente não precisar virar à noite, para a gente poder atender bem o nosso cliente, que é uma coisa fundamental. Gente, eu tô vendo os comentários, espera aí. Eu agora priorizo meu sono porque tive um staff que quase morri, tá vendo? Virei 3 dias seguidos por conta de uma encomenda de última hora. É o que a gente falou, né? 2 coisas que a gente falou: tempo de descanso e saber dizer não para encomendas de última hora. Isso pra mim foi muito libertador. Eu aceitava muita coisa de última hora também. E quando eu comecei a educar, a gente fala isso, né, entre aspas, educar o nosso cliente, que a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para produzir. O biscoito não fica pronto de um dia para o outro. Ele precisa de etapas para serem feitos, né? Então, quando a gente mostra para o nosso cliente que a gente precisa de um planejamento, o nosso cliente já vem no ano seguinte, ele já fala, olha, agora eu vim com antecedência. Então, a gente precisa mostrar isso para o nosso cliente. Porque muitas vezes, né, o que é óbvio para a gente não é óbvio para o nosso cliente. A Débora tá falando aqui, tô organizando meu feed à noite, quando paro o descanso. Não achei que fosse capaz, mas a Camila me ajudou quando fez minha logo. Acho que tá indo. Tá vendo? A Débora é um ótimo exemplo. Depois vocês vão lá no perfil dela ver. Ela não tinha preocupação com feed, ela não tinha preocupação com arte, ela achava que ia perder muito tempo para fazer artes, né, no feed dela. E o feed dela tá incrível. Vocês vão lá e vocês observem as cores, tá tudo combinando, tá tudo perfeito. E é um exemplo, ó. Acho que a gente consegue produzir e ter um feed atraente para o nosso cliente. Obrigada, Débora. Amo seu trabalho, sou mãe da Débora. Ah, que legal! Adorei. Aí a Nath falou, agora durmo cedo, tiro meus dias de descanso, final de semana sou da minha família, trabalho, se Deus quiser, final de semana. Tá vendo? É isso, gente. Acho que você pode colocar a imagem. Aí, ó, comecei ontem a organizar o cronograma das minhas imagens. É isso, né? Não, eu amei. O Lucas entrou aqui na hora que eu vou falar de gestão do tempo. E aí, o que eu sempre falo sobre gestão do tempo, se vocês entrarem no meu canal, tem um vídeo que é um dos vídeos que eu mais gosto que tem no canal, que é falando sobre gestão do tempo. E eu coloquei aqui um esqueminha pra mostrar pra vocês. É um exemplo, né? E como a gente falou, sempre tem que adaptar para a realidade. Então, entendam que aqui é só um exemplo do que faz sentido para a maioria das pessoas, mas, obviamente, vão ter
variações. Por exemplo, se você tem filhos, por exemplo, se a sua realidade, sua composição familiar é um pouco diferente, se você trabalha de casa ou não. Então, principalmente a quantidade de horas vai mudar, de acordo com a sua realidade. Mas o que eu gosto sempre de falar de gestão do tempo é: todo mundo tem as mesmas 24 horas. É a única coisa que a gente sabe, que eu não conheço vocês pessoalmente, a maioria, mas assim, a única coisa que eu tenho certeza absoluta que nós todos somos iguais é porque a gente tem as mesmas 24 horas no dia. E muita gente fica chocado como uns fazem tão mais do que os outros, né? E com certeza isso está atrelado ao planejamento e à organização do dia. Então, se aquela pessoa faz uma boa gestão do tempo, se aquela pessoa se planeja bem, se aquela é uma pessoa organizada. E a gente tende a subestimar o planejamento do dia. A gente geralmente faz metas muito grandes, ou a gente planeja quando é um evento extraordinário na nossa vida, ou uma grande encomenda. Mas a gente deveria pensar esse planejamento para o nosso dia a dia mesmo. E eu gosto sempre de colocar o nosso dia em categorias, porque a gente não pensa, às vezes, em algumas atividades do nosso dia que a gente gasta horas. E pensando nas 24 horas, se eu gasto horas, por exemplo, comendo, que todos nós também gastamos horas do nosso dia, ou deveríamos, né? Tem muita gente que come enquanto trabalha. Eu não recomendo, eu acho que a gente tem que ter essa pausa no dia para sentar e fazer uma refeição. E tomar um café à tarde. Exato, esse momento de descanso, esse momento de relaxar, principalmente vocês que estão ali, né, focados e com um trabalho muito criativo. É uma coisa que a gente não pensa, né? A gente não pensa que a gente gasta horas no nosso dia, então eu já não tenho as 24 horas, porque pelo menos, sei lá, 2 horas eu coloquei aqui, mas pode ser que seja um pouco mais. Eu pensei assim, 2 horas, pelo menos um almoço, uma janta, se você senta e faz com qualidade, você já perdeu, vou colocar entre aspas, 2 horas do seu dia, sentando para fazer uma refeição. Então você já tem aí 22 horas. E outra coisa que a Camila falou, né, que eu sempre vou falar sobre isso, se vocês acompanharem qualquer conteúdo meu, eu falo sobre sono. Camila falou, né, o sono para ela é muito importante. Eu sou exatamente igual, eu conheço pouquíssimas pessoas na vida que priorizam o sono. Não, e que conseguem passar bem, assim, uma noite sem dormir e que elas ficam maravilhosas no dia seguinte. Minha mãe tá levantando a mão, mas é mentira. Minha mãe não fica maravilhosa no dia seguinte sem dormir. Sem dormir. Maravilhosa. Então, assim, o sono é muito importante para qualquer ser humano, né? Se a gente estudar, existem várias metodologias que falam sobre isso. Então, o sono é a hora que a gente faz a nossa higiene mental, é a hora que a gente descansa, que a gente para de pensar. Principalmente para pessoas muito aceleradas, e eu falo isso com propriedade de causa, eu sou muito acelerada, é a hora que a gente descansa. Então, o sono eu coloquei 7 horas, e aí vai depender da sua realidade. Tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que precisa de um pouco menos, mas o sono deve entrar nessa equação também. Então, a gestão do tempo e a gestão das suas 24 horas é você fazer esse exercício. Primeiro, pensa nas suas 24 horas e quais categorias você gostaria de dividir o seu dia. Então, sono, eu coloquei aqui alguns, né? Sono, as horas que você trabalha, eu coloquei 8 horas, mas para sua realidade pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Vai depender, a hora aqui é só uma sugestão. É importante você usar essa ferramenta para a sua realidade. Coloquei exercício físico, que também adorei, olha aqui. Esse comentário da Mila, ela falou exatamente sobre isso. Ela trabalhava em telemarketing, e ela entendeu a importância das pausas pro alongamento. E essa é uma questão que eu até falei com a minha irmã. Eu sempre tive muita dificuldade de exercício físico. Mas depois que eu comecei a fazer o alongamento, eu percebi o quanto isso mudou a minha produção. Que eu acordava mais disposta, eu me sentia menos travada, com menos dor nas costas. A gente que trabalha muito tempo sentado. Então essa questão do alongamento, gente, é muito importante pra gente que trabalha sentado. É o que minha irmã acabou de falar, né? Do exercício físico. Muito legal. Eu coloquei exercício físico porque a gente tende a subestimar. A gente fala, vou fazer exercício físico 3 vezes na semana, vou fazer uma vez por semana. Mas eu coloco exercício físico todo dia. Não precisa ser exercício físico de alta intensidade. O alongamento já tá válido. Um alongamento, uma yoga, caminhar. Mas é importante colocar, eu coloquei 1 hora, mas se você nunca fez exercício físico, começar com 15 minutos já tá maravilhoso. Importante, como a gente falou no início. Começar, então começa com uma meta pequenininha, depois você vai se sentindo confiança, você vai vendo quanto vai melhorar. Eu sempre falo sobre isso, né? A metodologia diz que o exercício físico é um hábito angular, é um hábito que puxa outros hábitos. Então, se você faz exercício físico, isso que ela tá falando. Nossa, melhora até a nossa produtividade, a nossa disposição, é essencial. Você dorme melhor, você cuida da sua alimentação melhor. Você se sente mais disposto, é muito, muito importante. Então, a gente subestima fazer exercício físico e muitas vezes é 1 hora do dia. Eu sempre faço essa brincadeira com o pessoal no meu canal, que se eu abrir o Instagram de vocês, a gente conta o tempo que vocês estão trabalhando no Instagram, mas o tempo que vocês estão ali só rolando o feed e vendo foto de cachorrinho, gatinho, TikTok. Dublagem, dancinha. Eu tenho certeza que vocês passam mais de 1 hora por dia fazendo isso. Então, que tal trocar, né, essa hora que a gente tá ali desperdiçando o nosso dia? Começa fazendo um exercício ou uma coisa que vai te trazer, de fato, outros benefícios. Então, a gente tende a dizer que a gente não tem tempo pro exercício, mas eu tenho certeza que a gente encontra
esse tempo se a gente procurar bem. Minha mãe já tá me entregando aqui, ó. Camila é outra pessoa. Eu posso falar isso. Essa aqui, ó, nunca fez exercício físico. A gente nunca entrou na academia na vida. Não sei como, consegue. Mas agora com alongamento, gente, olha, muito importante. A genética é boa pra ela. Então, exercício físico. Eu coloquei uma outra coisa que eu acho também vale muito pra qualquer realidade, principalmente pra vocês. Estudo e leitura. É um trabalho que vocês têm que estar o tempo todo se reciclando. Então, assistindo uma live, vendo... Aulas gratuitas. Vendo uma YouTube tá aula. aí pra isso, gente. Então, assim, ter um tempo pro dia, isso é trabalho também, mas eu coloco numa outra categoria pra gente lembrar o nosso cérebro, que ali é a minha hora de estudar. Não é só a hora do trabalho... Fundamental. Do trabalho manual. Eu coloquei deslocamento, porque é uma outra coisa também que a gente subestima. E às vezes é isso, né? Se eu trabalho e eu vou para um outro espaço físico, ou se eu vou me deslocar até a academia, ou se eu vou me deslocar para um outro lugar, para um correio, tem dias do correio. Então é uma hora que a gente perde no nosso dia, se deslocando. Então a gente tem que colocar isso na conta. Pra quem não trabalha só com biscuit, né? Que tem outro trabalho, também leva tempo pra se deslocar. Isso varia pra realidade. Eu sempre dou o meu exemplo, que eu já gastei 4 horas do meu dia de deslocamento. Era um período turbulento na minha vida. Hoje eu trabalho de casa, não tenho mais esse tempo de deslocamento. Mas aí tem várias estratégias. O meu vídeo que eu falei pra vocês fala sobre isso. Assim, às vezes você pode ler no deslocamento, então dá pra otimizar também esse tempo que a gente considera perdido, né? E o que a Mila estava falando, planejamento e organização. Então, ter um tempo todo dia. Ela fala do planejamento dela na segunda-feira. Segunda ou domingo? Domingo e segunda eu faço planejamento de tudo da semana. Domingo e segunda, mas assim, ela faz o grande planejamento da semana. Mas é importante todo dia, porque o que eu brinco sempre é que a vida acontece. A gente planeja, mas a vida acontece. É um cliente que cancela, é um cliente que faz um pedido em cima da hora, é alguma coisa que atropela, é uma emergência na família, é uma coisa que a gente não estava prevendo. Imprevistos toda hora acontece, né? Exato. Então a gente tem que planejar até os imprevistos. Então ter essa hora do seu dia, que todo dia você revê o seu planejamento, é muito importante também. E lazer, que é uma coisa também que a gente subestima, a gente não coloca horas no nosso dia de lazer. Então ter 2 horas para sentar com os filhos, para ver uma televisão com o marido, para sentar e conversar com a família, para comer alguma coisa com as pessoas que a gente ama. Então ter esse tempo também todo dia. Se a gente trabalha, né, todo dia, por que não também ter uma hora que a gente ali não tá fazendo nada, tá assistindo uma coisa que a gente gosta, tá se divertindo. Então também ter um tempo de lazer, dá pra otimizar as 24 horas. Eu mostro pra vocês como que dá pra fazer tanta coisa em 24 horas. A gente acha às vezes que não dá, mas façam um teste. Eu tenho certeza que cabe sempre. Começa amanhã testando. Mais coisa. E começa testando quanto tempo vocês gastam pra cada coisa. Tenho certeza que vocês vão se surpreender, assim, com o tempo que às vezes vocês não pensavam que vocês gastavam em tanta coisa, pra poder fazer essa gestão da agenda de uma forma melhor, assim. Então a gente quis trazer para ilustrar para vocês como que faz. E uma outra dica que eu falo assim, aqui tá trabalho. E eu acho que o trabalho dá para quebrar o trabalho. Então o trabalho é o quê? É a produção, é a rede social, é um trabalho burocrático que precisa fazer, é pagamento. Então dá para quebrar também cada bloco desse em algumas categorias para ajustar aí a gestão do tempo. Então tem dia que eu vou fazer 1 hora de pagamento, outro dia são 2 horas da rede social, então dá para quebrando essas horas também, fazendo uma melhor gestão do tempo. Com certeza, eu vou ler um comentário que eu adorei. A Hannah escreveu: parabéns meninas, live maravilhosa. Perdi uma parte, mas estou gostando muito do que estou ouvindo. Preciso colocar coisas em práticas que vocês falaram. Então, comece, Hannah. A live vai ficar salva, eu vou tentar salvar essa live. Mas comece seguindo minha irmã, que você já vai conseguir colocar algumas coisas em prática aí, tenho certeza. E depois você assiste o começo da live, porque a gente realmente se preocupou em colocar muito conteúdo nessa live. A gente vai tentar fazer uma segunda live com outros temas que a gente recebeu. Deixa eu tirar o compartilhamento. Não, e eu ia pedir pra vocês colocarem no comentário, a gente cobriu as perguntas que a gente tinha. Mas alguma pergunta, mas eu queria ouvir de vocês, assim, que vocês escrevessem aqui o que eu pedi lá no início, assim, um insight, alguma coisa que vocês pensaram, isso aqui eu vou colocar em prática amanhã, de tudo que a gente falou, de autoconhecimento. O que é prioridade? De tudo que a gente falou aqui pra vocês, o que se tornou prioridade depois dessa live? Isso aqui eu preciso mudar pra amanhã, né? Autoconhecimento, meta, gestão do tempo, prioridade, executar, escolha de nicho. Pra gente sentir, assim, o que trouxe mais impacto pra vocês. A Nath falou uma coisa muito legal, que é sobre assistir a live de outras pessoas. Muita gente me questiona isso. Que o fato da gente assistir a live de alguém, a gente não tá só prestigiando, mas a gente tá abrindo a nossa mente para outro tipo de conteúdo. Muita gente fala assim, mas você só faz doce fake, você só vai assistir live de doce fake. Não, eu assisto todo tipo de live, seja de amigo, seja, né, de alguém que eu não conheço ainda, mas porque todo dia, gente, a gente tem alguma coisa para aprender. Então,
em todo momento que a gente tira para uma pausa aqui, que você tirou 1 hora para essa live, com certeza você aprendeu alguma coisa. Então esse tempo que a gente botou aqui para fazer uma aula, um estudo, é isso, é assistir uma live, é você abrir a sua mente para alguma coisa que você nunca tinha parado para pensar, sabe? Alguma coisa que você não pensou antes e você fala, não consigo botar em prática. Então esse tempo que você para até para assistir live é estudo, é alguma coisa nova que você vai aprender, é muito importante. Eu vou falar uma última frase clichê antes da gente ler os comentários. Estou vendo muita gente falando muita coisa que aprendeu que meu coração fica feliz, assim. Eu falo muito isso, assim, saber não é fazer. Então muita gente sabe, assim, eu sei o que precisa fazer para emagrecer, eu sei o que precisa fazer para ganhar mais dinheiro ou para ter um rendimento melhor, mas isso não significa que eu faça, porque muitas vezes eu não priorizei, porque muitas vezes eu não coloquei no meu dia, eu não coloquei aquilo no meu planejamento. Então, assim, essa live é importante para vocês saberem, né, muitas coisas e aprenderem a tempo de estudo, mas é importante a gente fazer, né? Porque a gente só evolui se a gente colocar em prática. Então eu falo muito sobre isso, a gente falou muito sobre isso. Comece antes de estar pronto, feito é melhor do que perfeito. O ser humano se motiva, né, no progresso. Então é importante que agora vocês sabem muita coisa, mas que vocês comecem a fazer, porque aí vocês vão vendo os benefícios que as coisas vão trazendo pra vocês. Eu vi cada coisa legal aqui, ó. É incrível como ontem eu estava falando com uma amiga, eu já não sabia mais por onde correr com o trabalho para poder ter tempo para o meu marido, casa, meus filhos. Eu espero que a gestão do tempo te ajude nesse aspecto, assim, de ver, dividir. E eu acho que a Camila fala muito sobre isso, assim, e você vai encaixando as horas e tem vezes, né, eu tava falando do Lucas, o que entrou aqui na live, eu fiz um trabalho para ele de ajudar a entender as horas dele, como é que tava dividido no dia dele, e ele tinha tanta coisa que ele tinha que fazer. Ele é empresário, também toca um negócio que não cabe no dia dele. Falei, gente, 24 horas pra ele não dá. Então, assim, só quando a gente colocou os blocos na agenda e foi colocando assim, não dá, tudo que você precisa fazer não cabe. Então, aí é o trabalho de priorização. O que você vai abrir mão e não vai fazer agora porque não cabe no seu dia. Não dá pra negociar com Deus e acrescentar mais 5 horas no seu dia. Então, de fato, tem que cortar. Então, prioridade é estar com a sua esposa à noite. Então não dá pra incluir mais trabalho, porque você já tá trabalhando 15 horas por dia. Então é aí que a gente vai vendo que a gente vai ter que realmente priorizar o que é importante. Tempo é prioridade, eu sempre falo isso, tempo é prioridade. Se aquilo é prioridade pra você, você vai arrumar um tempo pra aquilo. Exato. Então pensa nisso, gente, pensa nisso porque é muito importante. E ver os roubadores do tempo, né? Exatamente. Sobre meta de valores, irei colocar em prática amanhã. Por favor, hein, Nath? Por favor. Gestão do tempo sempre é a minha maior dificuldade, não só sua, de todo mundo. De todo mundo. É muito complicado mesmo. Organização do tempo e do nicho. Já deu pra ver nos comentários, Mila maravilhosa, interagiu um monte. Tô cozinhando feijão e vendo vocês. Aí, ó. Aí, otimizando o tempo, ó. Admiro. Me fez abrir mais a mente sobre o que nicho que eu desejo ter ainda agora. Tenho uma meta, também vou me organizar na minha carga horária a partir de amanhã, que não fazia. É importante a gente dizer isso, assim, uma coisa que a gente estava falando muito quando falou de gestão do tempo, é porque quem trabalha, geralmente tem o próprio negócio, tende a trabalhar mais horas, e aí isso leva para uma exaustão, isso leva para uma síndrome de burnout. E não é isso que a gente quer. A gente não quer colocar as pessoas aqui e falar, não, você tem que trabalhar 20 horas por dia. Todo mundo, com certeza, aqui nessa live conhece alguém que esse ano desenvolveu uma depressão, uma ansiedade. Então a gente está falando sobre tempo exatamente para evitar esse tipo de imprevisto, né? Porque a gente sabe que a gente, principalmente que trabalha por si só, a gente depende só da gente para ganhar dinheiro, para produzir. Então imagina você ter um imprevisto desse, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa. Então essa organização de tempo é para você evitar esse tipo de imprevisto e viver um pouco melhor, organizar a sua agenda, atender melhor os seus clientes, que é uma prioridade, né? Muita gente falou aí, atendimento é prioridade para mim também, eu não abro mão. Então se a gente organizar tudo direitinho, a gente consegue atender nosso cliente, a gente consegue produzir, fazer estoque, ter loja virtual, cuidar de casa, de família, ter tempo de descanso, de alimentação, exercício físico, tudo. Todo mundo tem as 24 horas, né? Exato. A gente tem que saber usá-las da melhor maneira, né? Não é pra gente ficar louco. Ainda mais mulher, né? Eu vejo muita mulher aqui. E é isso, né? Mulher dona de negócio, filhos, marido, casa. Às vezes tá com 2 empregos, né? Muita gente faz o trabalho de artesanato mais outra coisa. Então, a ideia é realmente ser mais produtivo, mas não pra levar pra exaustão. Pelo contrário, né? Pra gente fazer da melhor qualidade possível e ainda ter qualidade de vida. Aí, a mamãe tá cheia de meta. A gente tá conseguindo influenciar ela, gente. Ela tá danada. Ela tá demais. O insight de investir mais na parte importante do nosso trabalho, que somos nós. Planejar, organizar, todos os pontos realmente voltados no desenvolvimento do artesão para ter sucesso. Hora de delegar.
Ah, Camila, viu? Ela tem muita dificuldade também. A gente já conversou sobre isso, minha charada. Mal Eu de também Camila. tinha muita dificuldade. Deve ser mal de Camila, só pode. Eu tinha muita dificuldade de confiar em alguém pra fazer aquilo que eu acho que sou perfeita fazendo. Então é importante a gente delegar. A gente não vai conseguir abraçar tudo. Não vai. Infelizmente não vai. E isso é importante, porque essas horas que, por exemplo, eu perdia 2 horas em correio. Olha só, 2 horas por dia em correio. Então quando você define um dia na semana para fazer todos os correios. E quando você delega essa função, você tem 2 horas num dia e você tem a semana inteira para organizar outra coisa. Gente, é muito importante, é muito importante. E aí tá o autoconhecimento, assim, será que você é a melhor pessoa pra estar indo no correio? Você não tem, sei lá, né, às vezes a gente não tem, mas será que não teria alguém, ou a gente contrata alguém por um preço menor, ou paga um Uber, um Rappi, ou inclui isso no frete? Faz um contrato com melhor envio, ele retira em casa, alguma Exato. plataforma de envio. A gente tem que priorizar o que é importante pra gente, né, no nosso tempo. E pensar no tempo como é a hora realmente, assim, o tempo de vocês é muito valioso. Tempo é dinheiro. Porque é o tempo que vocês não estão produzindo o que melhor Exatamente. vocês fazem, então é importante. Várias histórias de eu quase tive um infarto, faltou segundos para eu partir porque a cobrança estava demais. Eu estava trabalhando mais de 15 horas por dia, tem que foco. Precisei parar porque eu estava exausta mentalmente. Fora o desgaste, a gente tem problema também em delegar. Então é isso, às vezes a gente tá acumula... vendo? Não é só meu. Não, muita gente, porque é isso, é o trabalho de vocês, né? Então é meu negócio, eu sou melhor naquilo, não sei se o outro vai fazer também. Mas depois que você consegue delegar, gente, Libertador. é libertador. É libertador. É que nem dizer não para encomenda de última hora. É libertador. Tem coisas que você, depois que faz, é aquilo que a gente sempre falou, né? A gente falou no começo da live. Quando você vive e quando você começa, você realmente entende que aquilo realmente é importante. Então, nossa, que bom que algumas pessoas aí, ó, vão começar as tarefas amanhã. Queremos ver. Temos muito... Ó, a Nath falando. E a gente falando sobre organização, né? Delegar. É difícil confiar. Eu concordo. Mas eu digo isso assim, né? Eu tenho muito problema de controle. E quem entende de signo, Joana Mística. Muito mais que eu, tá? Joana Mística agora, eu sou ariana, gente. Então, Olha assim... só. Eu tenho muita dificuldade de delegar, assim, controle é a minha vida. Vocês viram, né? A planilha, roteiro, controle é a minha vida. Mas a partir do momento que a gente entende que tem um outro que faz aquilo melhor do que a gente, e acreditem, gente, as pessoas fazem coisas melhor do que a gente em muitas áreas. Então, a partir do momento que a gente entende isso, e tem coisas que a gente não precisa da melhor pessoa pra fazer isso. Vai no correio, às vezes, né? Uma outra pessoa não precisa ter uma habilidade específica pra ir no correio, ou vai comprar um material, ou, sei lá, fazer uma outra coisa que você não precisa delegar. Um bolo, o coração da sua empresa vai te dar tempo, vai te dar liberdade, você vai entender, gente, por que eu gastava tempo fazendo aquilo que não é nem o melhor que eu sei fazer. A pessoa faz... E a gente se surpreende, às vezes a gente encontra alguém que faz uma coisa bem melhor do que a gente e a gente libera espaço na nossa vida. Então, assim, faça o exercício. Não é dar pra qualquer pessoa, não. Vai testando e aprendendo, assim, que alguém pode fazer muito melhor do que você aquela coisa e liberar espaço na sua agenda, na sua mente. Aí a Caia das minhas, ela falou, ó, minha mãe que resolve as coisas pra mim. Tá, minha também. Gente, mãe, marido, meu marido, coitado, gente, resolve um monte de coisa pra mim, faz muito melhor do que eu, um monte de coisa. Então, quando a gente entende isso, a gente se liberta. É muito importante. Gente, nós temos alguma dúvida pra gente poder encerrar e fazermos, quem sabe, a próxima edição. Olha, suas seguidoras são muito maravilhosas, tô achando elas muito fofas. Ó, a Biscuita Fascina tá falando. A mãe dela adoeceu e ela... Quem é que é? Super atolada de trabalho pra cuidar dela. Pois é, tá vendo? É o que a gente falou, né? Sobre imprevistos. A gente precisa... Claro que a gente também tá vivendo isso. Minha mãe também tá vivendo isso. É muito complicado, né? A gente lidar com esses imprevistos todos. Mas é por isso que a gente precisa olhar um pouco mais pra gente com um pouco mais de cuidado. Que a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai conseguir... Sabe, pra que ficar virando noite e trabalhando tanto, sabe? A gente precisa realmente cuidar do nosso tempo e primeiro cuidar da gente, né? É aquela velha história, né? Do avião, quando caem as máscaras, o indicado é você primeiro colocar em você, pra depois você colocar em alguém, porque você não vai conseguir salvar ninguém se você primeiro não tiver de máscara. Então é importante a gente pensar nisso. Não é egoísmo, não é inteligência. E pensar na gente como empresa, que eu falei lá atrás, a gente pensa em metas pra tudo, mas vamos pensar em meta pra gente, pessoal, como que a gente quer crescer como indivíduo, melhorar, ter mais qualidade de tempo, pra nossa empresa, pro nosso negócio. E aí tudo prospera. Se a gente tá na nossa melhor versão, que eu falo pra vocês que meu canal é sobre isso, é porque eu vi a quantidade de pessoas que passavam por isso, eu passei por isso, eu tive um quadro de ansiedade e síndrome do pânico muito forte ano passado.
Então, assim, pode ser um tema de próxima live. a gente porque brincou, a gente né? tem aqui dá muito assunto. pano pra manga. Então, assim, é a gente cuidar da gente pra gente realmente estar na nossa melhor versão e viver muitos anos. Tem muita coisa pra fazer nessa vida, né, gente? Então... A Mila falou, a gente prioriza tanto o dinheiro e a gente esquece da saúde. Exato. Exatamente. E a Débora falou uma coisa que a gente pode dar uma pincelada antes de encerrar. É uma coisa que me perguntam muito, a gente falou sobre isso. Sobre a importância das parcerias, das collabs. A Débora falou sobre o seguinte, divulgar mais do que eu quero vender. Mesmo não estando fazendo, seria uma tática para tentar vender mais. Então, eu vou passar a minha experiência, tá? Com certeza, todo mundo que tá aqui na live já recebeu aquelas mensagens assim, me manda um produto seu que eu te divulgo. Todo mundo já passou por isso, com certeza. Eu já caí nessa umas 2 vezes. E isso não é negócio, gente. Eu não aconselho esse tipo de parceria. Primeiro porque você não sabe quem são os seguidores das pessoas, então muitas vezes a gente não se dá conta disso. De que o público que está do lado de lá seja o nosso público, às vezes nem é. Então será que as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo quer consumir o meu? Então de que adianta você mandar um produto para aquela pessoa que não tem um público que quer consumir o seu produto? Então a gente precisa pensar nisso. Então, Débora, uma alternativa que eu falo, que eu acho muito válida pra gente, é pensar nas collabs. Hoje em dia, isso tá muito em alta. Eu tô sempre fazendo collab e eu super recomendo. Mas antes de fazer uma collab, você pensa nessa questão de público. Aquele público que está naquele perfil é o público que vai me seguir, porque às vezes você quer fazer uma collab, pra quê? Para ganhar seguidor, para ganhar cliente. Então não adianta você fazer uma collab com alguém que tem um público completamente diferente. Então veja pessoas com perfis potenciais. Eu não estou falando de perfis que tenham 100 mil seguidores, né? A gente sabe que números são números, mas o importante é a questão do engajamento. É a pessoa que está com um público semelhante ao nosso. Então esse pensamento é muito importante. Você fazer collab com pessoas que têm um público muito parecido com o seu. Isso te faz ter mais visibilidade, isso te faz ganhar seguidor, ganhar cliente. Então, assim, principalmente cliente. Quando a gente pensa no público que está do lado de lá, a gente pensa mais no cliente. Porque se você quiser só ganhar seguidor, você pode pegar qualquer perfil, né? Agora, cliente é uma outra questão. Então, é importante a gente pensar nisso. Pensa nisso, Débora. Você está com uma coleção aí diferente, que eu sei, de Natal. Então, pensa nessa questão aí, em algum perfil que tenha esse propósito que você está querendo lançar de coleção natalina, alguma coisa que se assemelha ao que você gosta de fazer, e pensa numa collab, porque é uma coisa bem legal, você não precisa um alto investimento e dá retorno porque eu faço e eu adoro também. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu acho que a gente já tem um tema para a próxima live. Muita gente pediu pra gente falar sobre ansiedade, transtornos. Eu sou o quê? PhD, experiência própria. Posso trazer meu relato. Estão falando isso, eu nem reparei. Então, muita gente falou, e é um tema, e a gente fala muito sobre isso, né? É um tabu ainda. Eu lembro quando eu tive esse episódio, meu marido falou pra mim, amor, as pessoas têm problema no estômago, de dor de cabeça, por que transtorno mental pra você mesma tem que ser um tabu? Pra mim era, né? Falar sobre isso. Então, eu tive coragem de falar abertamente sobre isso recentemente. Acho que não tem nenhum mês que eu fiz um post sobre isso no Instagram, e muita gente veio com esse caráter, assim, me agradecendo por abrir essa porta e por falar sobre isso. Então, até pra gente que vive, às vezes é um tabu. Então, eu topo. Se você topar, a gente dá as caras aqui. Super. Estamos aqui pra isso, né, galera? Porque eu sei que tem muita artesão que passa por isso e tá passando por isso. Com certeza vocês aqui conhecem. Eu tenho, sei lá, uns 10 que eu já sigo e sei que tá passando por isso. Então, é importante a gente abordar esse tema exatamente porque complementa tudo que a gente tá falando sobre a gente gerir o nosso tempo, né? É muito importante. E a Débora, eu te esclareci. E outra coisa, Débora, não fica focada só na questão da encomenda. Eu conversei isso com a minha irmã antes de começar a live. Quando ela me fez uma pergunta muito capciosa, por sinal, e eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que pode ajudar alguém. Ela me perguntou o seguinte, vamos supor que você tenha 3 encomendas para essa semana e você consiga terminar todas essas encomendas na quarta-feira. O que você faz na quinta e na sexta? E eu falei, estoque para minha loja. Então pensa nisso.
pensa no que tá... Por exemplo, a gente está chegando agora numa época de Natal. Então pensa assim, nesse tempo que você está sem fazer encomenda, pensa num produto que você possa vender nessas datas de Natal, principalmente é uma data muito em alta, é uma data que vende muito. Então pensa, associado ao que você está fazendo, que eu sei que você está fazendo Papai Noel, temático, associa isso. Um enfeite de árvore de Natal, que de repente complemente com o Papai Noel que você está fazendo, desses temáticos de personagem, faça produtos à pronta entrega para você vender, né, quando estiver próximo de Natal, e até agora mesmo, porque já tem gente se planejando. A gente está falando sobre planejamento, já tem muita gente Você começando. falou Natal, eu fiquei assim, gente, a gente está em setembro. Pois mas já começou. Eu conheço vários, eu mesma já comecei Natal. Na minha loja, se vocês forem ver, já tem produto de Natal, porque as pessoas precisam se programar com antecedência. Então pensa nisso, faça produtos que você vai vender a pronta entrega. Você já pensa em lógica, eu sei. Então pensa nisso, sabe? Tô sem fazer nada quinta e sexta. Produza algo que você vai vender a pronta entrega, faça um estoque legal, porque pode não estar vendendo hoje, mas imagina só, que você não vendeu 50, deixou de vender R$50 hoje. Você fez um estoque de 100. Chega lá na frente, você tem um estoque de 200, você vende R$200 de uma vez. Então pensa nisso, não fica assim, ociosa, frustrada. A gente está passando por um momento de crise, todo mundo está, né, um momento que vai diminuindo as vendas mesmo, mas pensa nisso, não desanima, não procrastina, sabe? Foca em produtos que vão vender a longo prazo, foca no Natal, eu sei que você já está focando no Natal, e pensa nisso, em produtos para estoque, produtos que você vai vender, para não ficar parada, não deixar a mente vazia, porque é importante a gente se ocupar. Tá tudo respondido? Já tô pensando, já anotei ideias pro Natal, olha aí, ó. Tá vendo? Eu também já tô no Natal. Ela falou um negócio de tirar do papel, a gente tem um... Verdade. Aí, ó, minha terapia e academia não abro mão. Pois é prioridade, né? Eu também não abro mão. De sono e alimentação não abro mão. E agora exercício. E agora alongamento, né, gente? Alongamento, olha, é muito importante. Tenho certeza que... A gente vai falar sobre isso. Vai ajudar muita gente, com certeza. Gente, muito obrigada para todos vocês ficarem aqui até o final. É muito importante a gente alcançar pessoas, mas é muito mais importante a gente manter pessoas. Então, todas essas pessoas que ficaram do início ao fim, minha enorme gratidão. Foi muito bom dividir essa live com a minha irmã. Então, é a primeira live dela. Eu ia falar isso, eu tô tão feliz, gente. É a minha primeira live. Eu já fiz vídeos, Instagram, stories, mas de live, assim, minha primeira live, eu tô tão feliz, passou muito. Verdade. E foi muito, muito legal. Gente, enorme gratidão, tá? A gente vai encerrando por aqui. Eu vou tentar deixar a live salva e eu quero ver tudo em prática amanhã. E, por favor, poste nos stories, marca a gente, que a gente quer ver as mudanças começando amanhã. Meu arroba tá aqui, se o meu marido, meu auxiliar técnico e tudo que ele faz, me ajuda sempre. Ele botou meu arroba aqui. Eu ia falar, ó, Rodrigo, eu vi que entrou atrasado, mas fico feliz que entrou. Apareçam aqui vocês. Fernanda entrou atrasada, mas agradeço os meus amigos. Dona Elisa, apareçam. Nosso staff aqui, a gente fala de delegar e ter rede de apoio. Vou virar a câmera. A gente só faz o que a gente faz porque a gente tem apoio. Não, você também tem que vir, Maria. Estão com vergonha, gente. Estão com vergonha. Não, mas vai aparecer. Não, eu queria aparecer mesmo. Minha mãe até se maquiou, ela tá de graça. Vem que você também. Vem, Romo. Pra gente mostrar que a gente não faz nada sozinha. Ninguém faz nada sozinho, gente. Vem, amor. Alguém pode dar um print, Jasmine, Rodrigo, Fernanda? Alguém pode dar um print aí pra gente, pra marcar a gente? Marquem a gente, se inscrevam no canal, compartilhem, mandem stories, foguetinho. Gente, foi um prazer maravilhoso, vocês são incríveis. Amei. Gratidão, gente. Beijo.